Boa noite, pessoal que está online em duas modalidades, vou explicar por quê. Tem um pessoal que está no YouTube, nosso grande público, sejam bem-vindos, espero que vocês possam aproveitar essa aula que teremos hoje com o professor Ricardo Antunes, e também tem um pessoal que está aqui no telão, que está no Google Meetings, que são os alunos matriculados na aula cujo esse curso faz parte. Esse curso é um curso em parceria entre o Instituto de Economia da Unicamp, e mais especificamente o CESIT, aqui representado pelo seu diretor Marcelo Manzano, uma parceria entre essa parte e a Fundação Perseu Abramo, a fundação do Partido dos Trabalhadores. É um curso de extensão oferecido ineditamente por essas duas instituições, e ele tem 30 aulas, ele se chama Desenvolvimento, Trabalho e Políticas Públicas. E essa é a aula número 15, ou seja, estamos na metade desse curso. Temos alguns alunos que vieram presencialmente, o Felipe e o Rony, que eles conheciam ele só virtualmente e vieram até aqui, é um curso online, né? E essa é uma aula aberta. A outra aula aberta que já teve foi de abertura do professor Márcio Postman, e teremos mais 2 aulas abertas até o final do curso. Hoje, a gente conta aqui, numa ocasião muito importante, na parte do curso que diz respeito ao trabalho, tivemos algumas aulas de mercado de trabalho, sindicalismo, a dinâmica do mercado de trabalho, as desigualdades do mercado de trabalho brasileiro no mundo, e a gente chega aqui para ouvir um dos maiores nomes e intelectuais orgânicos da classe trabalhadora que milita e que coloca o seu conhecimento, sua intelectualidade a favor da classe trabalhadora desde muito tempo. Então é uma honra tê-lo aqui, professor Ricardo Antunes, e este livro que é muito significativo desde o seu lançamento, e não é à toa, eu não sei se tem muitos livros que a Boitempo já fez isso, de lançar uma edição de 25 anos depois e ele continuar. E eu gostaria de fazer essa pergunta. Ainda é atual, mas a gente sabe que é uma pergunta retórica, né? Esse livro é atual e é sobre isso que a gente gostaria de ouvi-lo, professor Ricardo Antunes, porque a gente sabe que de 25 anos para cá, as coisas se mexeram, mas nem todas. E como é que se mexeu o mundo do trabalho, né? Já se dizia naquele tempo o que a tecnologia faria com o mundo do trabalho. E de lá para cá, são assombrosas mudanças tecnológicas. E ainda assim tem algo que subsiste, uma classe que tem que viver o trabalho, não é? Então, sem mais delongas, eu dispenso a apresentação do professor Ricardo Antunes, eu tenho certeza que todos aqui o conhecem, então eu gostaria de poupar esse tempo e somente agradecer a presença de vocês, dos professores José Daricray e Marcelo Manzano, que apoiam este curso, do diretor Jorge Bittar, que é o responsável na Fundação Perseu Abramo por também apoiar este curso. E sem mais delongas, professor, depois da sua exposição inicial, a gente faz uma sessão de perguntas que a gente vai alternar um pouco entre o público presencial e a turma online que está aqui, e a gente vai administrando o tempo. A nossa ideia é chegar até 9h30, mais ou menos, sendo primeiro 1 hora aí de exposição, mais ou menos, né? E vamos sentindo, tá bom? Uma boa quarta-feira a todos com essa aula do professor Ricardo Antunes. Todos. Alô? Alô? Tá bom? Eu acho que está melhor. Alô? Sim. Então, boa noite a todas e todos. Quero, desde logo, agradecer meu amigo querido Dari pelo convite, Manzano. É um prazer grande. Já tantas vezes estivemos aqui nesse instituto, né? Na origem, estávamos no mesmo instituto. Vocês são mais novos, não lembram disso, mas eu já era aluno naquela época no IFISH, né? A você, Pietro, aos companheiros e companheiras da Fundação Perseu Abramo, é um prazer para mim poder fazer essa atividade. E quando o Manzano teve a gentileza de me convidar, acho que uns 4, 5 meses atrás, né? E me propôs o título, Os Sentidos do Trabalho Revisitado, e eu falei, não, claro que eu topo. E eu falei, por sorte, bom, por coincidência dessas ironias da vida, estava sendo pensado naquele momento a ideia de fazer esta nova edição, não é? Que acabou de sair esses dias, a qual eu fiz algumas adições, até para tentar mostrar, né, como da sua primeira publicação. São 3 edições que foram feitas desse livro, e são 15 reimpressões. Se fosse na moda antiga, nós diríamos que são 18 edições, né? Porque na moda antiga, impressão era edição. Agora não é, só quando muda é que você chama de edição. E eu tenho um costume, quando eu faço a reedição
dos meus trabalhos, quando é possível fazer, de fazer alguns anexos. Eu não mudo os textos que estão lá dentro, né? Com os erros e acertos, eles estão lá, mas eu atualizo com textos novos. Então, aqui há um apêndice, é o último apêndice, né? É o apêndice 3 dessa terceira edição, que chama Uberização do Trabalho e Capitalismo de Plataforma, uma nova era de desantropomorfização do trabalho, onde eu tento atualizar tudo que se passou, digamos, desses 25 anos, 99 para cá, já estamos entrando em 26 anos, né? Especialmente a partir da explosão, ou advento e explosão do novo proletariado de serviços, né? Então, quando vocês fizeram esse convite, eu pensei bastante como é que eu poderia apresentar, né? Porque é bacana, quer dizer, revisitar um texto de 2 décadas e meia atrás, num mundo que, ao mesmo tempo, né, sofreu tantas transformações e que carrega tantas mazelas, tantas tragédias, né, de tal modo que é possível dizer, e eu vou tentar mostrar aqui, que as teses, digamos, centrais desse livro, na minha modesta opinião, que é do autor, mas se eu achasse que não fizesse sentido, eu dizia, não quero falar sobre esse livro, ele está inteiro errado. Eu acho que são atuais. Eu vou tentar mostrar, mas são atuais nos seus fundamentos, né? O mais-valor, a mais-valia, é vital no capitalismo de hoje. Se não houver classe trabalhadora, e se não há classe trabalhadora, nos resta, para os que creem, rezar. E para os que não creem, que são minoria, né, vão, tá certo, esperar a finitude. Mas há um problema maior. Nós estamos vivendo um mundo em que eu não arriscaria dizer que nós vamos ter daqui a 30 anos. Eu não tenho a menor ideia. E não tenho nenhuma segurança de dizer que daqui a 30 anos nós, vocês jovens, estarão vivos. Nós, certamente, não. Mas é possível dizer isto? Não. E o trabalho tem uma coisa muito especial, que ele é uma manifestação microcósmica, não é, do que se passa com a sociedade. Muito bem, mas eu prometi que eu resolvi fazer um texto para que eu não passasse muito do horário, não é, e tentasse responder, pelo menos, por que eu penso, como eu revisito o meu trabalho anterior, né? A tese da perda do sentido do trabalho, a tese do fim da centralidade do trabalho, se tornou dominante, como todos vocês sabem, nos países centrais, sustentando, tá certo? Ou baseada na ideia de que, por um lado, o welfare state, o estado de bem-estar social, tinha conseguido garantir as condições de vida da classe trabalhadora e, portanto, né, com um fundo público, com as empresas públicas, você tinha eliminado aquele possível potencial transformador da classe trabalhadora. Ou, um pouco depois, com a, digamos, visível tendência de desindustrialização dos países europeus e os Estados Unidos também. Ou seja, welfare state, bem-estar social e desindustrialização, provas cabais de que a classe trabalhadora perdia sentido. Numa sociedade regida pelo fundo público, no sentido de que o interesse privado, os monopólios e o mundo do valor teria perdido a sua medida e o seu sentido dominante. Esta formulação, eu fui muito duro nesse momento. Aliás, esse livro, ele é a continuação de um livro de 95, que é o Adeus ao Trabalho. Eles enfeixam um duo, né? Eu comecei com Adeus ao Trabalho, que foi minha tese de livre-docência aqui na Unicamp, eu defendi em 94, e terminei com o Sentidos do Trabalho, que foi minha tese de professor titular aqui em 2000. Essa formulação do fim da centralidade do trabalho, eurocêntrica, por exemplo, e este é um elemento de atualidade do meu livro, penso eu. Eu vou defendê-lo aqui, não por nada, é porque eu estou convicto dessas ideias, mas eu espero ser muito polemizado e eu tenho muita abertura para dizer, olha, acho que eu me enganei nisso ou naquilo. Isso, para mim, não é difícil fazer, não. Esta tese eurocêntrica desconsiderava a conformação global do capitalismo, que não se resume ao mundo europeu. O Marx tem uma passagem muito bonita em que ele diz: a Europa é o pequeno canto do mundo.
Eu, como marxista já há umas 5 décadas e convicto, eu faço uma pequena adição ao Marx aqui, né? O Marx podia ser mais generoso e dizer é um pequeno e belo canto do mundo, né? Porque é muito belo, mas é um pequeno canto do mundo. Essa tese não sabe o que se passava, não tinha ideia do que se passava no Japão, na Coreia, na Índia, na China, na América Latina, na África e no leste europeu. Então, como é o fim do trabalho? A ideia do fim do proletariado parecia, então, se tornar o paradigma dominante. Quantos aqui no Brasil repetiu essa tese? Porque aqui tem uma coisa assim, o francês larga lá e o papagaio repete aqui. E o papagaio está esparramado, tá? Em todos os cantos. Eu não sou assim. Eu respeito muito, dialogo muito com autores. Eu estou criticando aqui autores eurocêntricos, né? E me inspiro também em muitos autores europeus, como vou deixar claro aqui, os que me conhecem sabem. Mas era um completo equívoco, como o fim do proletariado na Índia, na China. Não é? Eu tinha pensado antes, mas numa outra exposição, pegar um desses autores e mostrar o equívoco profundo deles. Mas isso está um pouco no livro, então não me permitiria revisitar. Não é? Mas é uma pletora de enganos o que esses autores escreveram. Tanto é que a maioria desses livros... O livro do André Gortz, talvez seja o mais célebre. Eu tenho um respeito pessoal imenso pelo André Gortz. É outra história, pessoal. E teórico também. Tá? Mas o livro do André Gortz deve ter parado, deve ter saído algumas edições e parou. Esse meu livro, O Sentido do Trabalho, nós estamos em 25, em 2022... Não, em 2012 ele foi publicado na Inglaterra, na Holanda, 2013 nos Estados Unidos, 2015 na Índia, muitos anos depois de ter saído no Brasil. É sinal de que alguma coisa nós estamos dizendo. Eu duvido que haja alguma impressão nova do livro do André Gortz, para citar um grande autor, para não falar dos outros todos no tempo que eu era menino, você dizia que o jornal, no dia seguinte, serve para embrulhar peixe. Você lê o jornal do dia, no dia seguinte ele embrulha peixe e joga fora. Esses livros não servem nem para embrulhar peixe, eles perderam o sentido. Não servem para embrulhar peixe, eles perderam o sentido. Isso é fácil falar hoje, só que eu disse isso naquela época, não nesses termos, eu tentei fazer uma crítica séria. Esse livro ele é resultado de um ano que eu fiquei na Inglaterra estudando, na Universidade de Sussex, a convite do meu querido amigo e mestre Steven Mesaros, da Universidade de Sussex, lendo tudo que lá tinha sido publicado em língua inglesa, tá certo? Sobre toyotismo, sobre, tá certo, as mudanças, a acumulação flexível, toyotismo, tudo que estava em trânsito naquele momento. E um dos argumentos centrais, né, dos críticos que defendiam a perda da relevância da classe trabalhadora parte do equívoco teórico e empírico de que a teoria do valor não teria mais vigência no capitalismo de então. Né? Inicialmente, dado a força do welfare state, do bem público, e, em seguida, por conta da desindustrialização nos países centrais, o que resultaria na perda da centralidade da classe trabalhadora, econômica, social e política. O equívoco é completo. Tá? Talvez possa-se dizer que, nesta época, um grande livro fora publicado, eu não lembro bem se foi meados dos anos 70, eu tenho a edição brasileira dele, o Trabalho e Capital Monopolista, do Braverman, que é um livro excepcional. E ele é atual. Se você for ler esse livro hoje, ele já mostrava, muito antes do neoliberalismo, tá, que o proletariado, que o setor de serviços e os escritórios estavam gerando um novo proletariado que estava se expandindo. Veja, então, isso é bacana, porque eu estou criticando autores eurocêntricos ou norte-cêntricos, mas estou fazendo as exceções. O Braverman, por exemplo, é um livro excepcional nesse sentido, né? E não perdeu. Esse sim tem outras edições. Este sim é saudado, né, em função dos seus anos, porque ele é atual. Muito bem. A pertinência, ou melhor dizendo, a persistência do trabalho no mundo contemporâneo, então, que daria para mim, né, eu revisando, esses são os elementos de manutenção do livro, né, de preservação, são evidentes. Primeiro, sem o trabalho, o capital não tem como se autovalorizar. Todos os autores que sepultaram a teoria do valor, para a felicidade deles, ou já morreram ou estão calados. E vai dizer para um entregador ou para um operário da construção civil que a teoria do valor acabou, fala, porra, por que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando por obra dos deuses? Certamente não. Talvez dos demônios. Né? Talvez a obra seja dos demônios, tá certo?
Né? 2, ao invés do fim da teoria do valor, e aqui um ponto revisitado. O que nós tivemos, isso está presente desde o Adeus ao Trabalho e desde os Sentidos do Trabalho. Nós tivemos a ampliação da teoria do valor. Ela é muito mais elástica, ampla e, digamos assim, difusa do que era anteriormente. Quando você tinha o mundo industrial e agrícola, era muito visível a geração do valor na indústria da agricultura. E hoje? No mundo financeiro, no mundo financeirizado, plataformizado. 3, e essa centralidade, por sua vez, estampa uma decisiva dimensão ontológica. Isso é uma outra questão teoricamente equivocada desses autores. Há uma dimensão ontológica decisiva. E eu uso ontologia aqui no sentido profundamente materialista e dialética, porque a palavra ontologia, às vezes, é lido como sinônimo de idealismo. Qual seja, tá certo? O trabalho não é sinônimo de trabalho assalariado. Por exemplo, o André Gortz diz, eu vou trabalhar com a noção de trabalho como sinônimo de trabalho assalariado. O Robert Kurz, de todos eles, é diferente, mas comete esse erro grave. Ele diz o trabalho assalariado, o trabalho é sinônimo de trabalho assalariado. Eu não parto deste ponto de partida. Este não é o meu ponto de partida. O trabalho é um ato humano, vital, que nasceu com o primeiro universo microcósmico familiar. A primeira unidade familiar, homens e mulheres, vivendo e reproduzindo, laboravam. Por isso que o Marx, desde os seus estudos de juventude, chama o trabalho como atividade vital. O trabalho assalariado é aquele que foi... Marx tem momentos que ele diz, uma segunda natureza se interpôs à primeira natureza e o trabalho passou a ser fonte geradora de lucro, mais-valia e enriquecimento privado. Isso é com o capitalismo. Então, aqui tem um problema. Uma sociedade sem trabalho, essa pergunta, né? O fim do trabalho é uma aberração se eu não definir o que eu entendo por trabalho. O único autor aí que é mais qualificado desses todos, e não é por acaso que ele era, lamentavelmente também já morreu precocemente num processo cirúrgico, né? Equivocado, o alemão Robert Kurz, ele diz, eu entendo o trabalho como trabalho assalariado e eu entendo, como Marx, tá certo? Que o trabalho que existiu antes do assalariamento é atividade vital. O único erro que ele comete aí é que ele diz que ele entende como Marx. O Marx não diz isso em momento nenhum. Isso eu mostro em abundância. O Marx tem muito claro. No Capital, livro 1, ele diz, o trabalho é uma necessidade, entre aspas isso aqui, de memória, o trabalho é uma necessidade natural e eterna enquanto existir a atividade humana. Então, o trabalho não nasceu com o capitalismo. Enquanto tal, como é que é possível pensar numa sociedade sem trabalho humano? Como é que nós vamos produzir e reproduzir a sobrevivência da humanidade sem algum tipo de trabalho? Então, esses elementos mostram que a tese do fim do trabalho, não, no linguajar popular, seria bacana, ele não tem substância, sabe assim? Não tem substância, falta, né? Porque com algumas diferenças entre alguns desses autores. Eu estou dizendo, inclusive, que o curso é uma... Eu tive a felicidade de debater com o curso aqui na USP, alguns bons anos atrás, né? Ele era diferente, ele tinha uma formação muito sólida e tínhamos alguns pontos de absoluta confluência e alguns pontos de absoluta divergência, tá certo? Respeitosa, se for o caso aqui, mais para frente eu volto. Portanto, eu parto aqui do conceito marxiano de trabalho, entendido como atividade vital, que muda em função das distintas formas, modos de ser, da produção e da reprodução da vida humana. Muito diferente o trabalho na sociedade teocrática de regadio da sociedade capitalista do nosso tempo, assim como a sociedade capitalista do século XVIII e XIX é muito diferente. O modo de ser, né, do trabalho ele é diferenciado em relação... você não tinha trabalho digital, você não tinha computador, você não tinha nada disso, né, que nós vamos falar depois. Portanto, a ideia de que o trabalho, a teoria do valor tinha sobrado, era falsa. Se o trabalho abstrato, que para Marx é a fonte geradora da mais-valia, perdeu sua força estruturante na sociedade capitalista, como diz o Gortz, o Hoff, o Habermas, tá certo? O próprio Toni Negri, que é outra linhagem que depois vai sobrar para ele também, porque tem que sobrar, claro, tem que sobrar um pouco para cada um aqui, tá certo? Né? O eurocentrismo fez uma festa danada, entende? Agora, agora, como é que a gente podia dizer? Agora é a revolta, estou brincando com as palavras, é a revolta dos vencidos, entende? Agora é a nossa hora de dizer, calma, vocês erraram feio, tá certo? Ele não foi só nisso, não, em muitas outras coisas, tá certo? Como são fabricados os automóveis no Japão e na China hoje, se o trabalho
abstrato não existe. Porque o trabalho abstrato, todos nós sabemos, é a fonte geradora do mais valor. Como são feitos os programas da Microsoft, os hambúrgueres do McDonald's, os celulares da Apple e da Samsung, quem embala e entrega os produtos vendidos pela Amazon, ou aqueles realizados pela Amazon Mechanical Turkey, o Mercado Livre e tantas outras empresas de e-commerce, quem realiza o suporte elaborativo para o Airbnb. Então, nós estamos vendo distintas modalidades de trabalho e fica muito estranho imaginar que essas empresas aqui têm fins filantrópicos, né? Imagina, a Airbnb tem finalidades, objetivos filantrópicos, né? A Amazon Mechanical Turkey tem, por favor, coisa é um pouco... Erraram feio também nisso, não é? O Habermas foi o mais sofisticado. Eu acho que eu fiz uma crítica bem dura ao Habermas, primeiro porque ele merecia. Quem leu a teoria da ação comunicativa sabe do que eu estou falando. Segundo, a arrogância não passou longe do Habermas ali. Ele demoliu Marx na teoria da ação comunicativa, e eu acho que eu não estou confundindo, eu cito aqui longamente num capítulo, ele demole o Marx sem citar originalmente nenhuma vez o Marx. É sempre segundo o Clausewitz, segundo a De Groot, segundo o grupo de pesquisa dele, o trabalho não tem mais sentido estruturante, mas prova nenhuma tá. E sempre olhando, na melhor das hipóteses, o mundo europeu. Né? Portanto, a pergunta que fica é, hoje, tá? Então, estamos revisitando. Quem conduz os carros da Uber? As motocicletas e bicicletas do iFood, Glovo, Deliveroo, 99, Cabify, essa miríade de trabalhos distintos presentes nos serviços, nas plataformas digitais, que não param de se expandir e hoje estão no topo das empresas capitalistas. Nós vamos olhar, 2005, quem estava no topo das empresas capitalistas? Coca-Cola, Toyota, hoje não são mais essas, entende? Hoje você vai ver lá a Amazon, você vai ver essas empresas, as Big Techs, que naquela época algumas sequer existiam, né? Eu vou falar depois na datação delas, mas todos conhecemos, né? Quem conhece? Quem conduz os carros da Uber? As motocicletas e bicicletas do iFood, Glovo, Deliveroo, 99, essa miríade de trabalhos distintos que operam, como eu estava dizendo, que elaboram nas plataformas e não param de se expandir. Quem fabrica e quem conduz as aeronaves da Ryanair? Todo mundo já teve a infelicidade de voar num voo de low cost, de baixo custo, para poder não pagar caro. Né? Você nunca sabe se o voo vai chegar direitinho. E todo mundo que é atento para isso, eu, como sociólogo do trabalho, eu acho que eu tenho uma sintonia ampla de tentar entender o nível de exploração que você tem das aeromoças e aeromoços que estão lá dentro é brutal. Eles fazem tudo. Eles de te atender a vender charuto, você tem que fazer tudo para poder garantir o lucro dessas empresas. Né? Quem produz nas fábricas da Foxconn, China e outras unidades, há inclusive uma aqui no Brasil, mas eu penso aqui especialmente na China, que foi a sua origem, os iPhones da Apple. Quem extrai os minérios, tá certo? Que vão para esses produtos? Né? São minas da China, África do Sul, a nossa América. Portanto, o que de fato vem ocorrendo em escala global, especialmente dos anos 70 para cá, num período que vai e se intensifica na viragem do século 20 para o 21, é a ampliação e a complexificação das formas de extração do mais-valor, porque hoje o mais-valor ele é muito cimentado, comandado e conduzido pelo capital financeiro. O capital financeiro, bom, eu estou numa escola de economia, então eu vou falar pouco aqui para não correr o risco de falar besteira, tá certo? Mas o capital financeiro, se pudesse o dinheiro gerar dinheiro sem produção, era o maravilhoso do mundo do capital. Aliás, volume 3 do Capital, vale a pena voltar lá. Esse autor que a gente aprende em alguns lugares tão por fora, né, que não explica mais nada, né? É um pouco o sintoma do nosso mundo hoje. O dinheiro não pode gerar mais dinheiro se não tiver lastro material. Não é por acaso que nessas plataformas, Pietro, são os grandes grupos econômicos, financeiros que a controlam, que as investem, que as compram, que pegam quando elas são pequenas e fazem com que elas se expandam, e que muitas vezes dê a ideia de que elas estão endividadas, vocês não dão lucro, quando na verdade são investimentos vultosos. O que era o WhatsApp no início, e, se não me engano, em 2016 ou 2017, quando foi vendido, valia uma fortuna. Quanto vale a Amazon hoje? Uma empresa como a Uber, entende?
Você tem digamos assim, o lastro e o comando do capital financeiro. Então, o que nós estamos vendo, não é esta ampliação muito forte das modalidades de criação de novos mecanismos de lucro e extração do mais-valor, porque eu estou partindo do pressuposto, não vou discutir isso aqui, porque não seria o caso, eu parto da ideia fundamentalmente mesariana, coursiana e do François Chenet, esse é meu ponto de partida, de que nós estamos vivendo uma crise estrutural do sistema do capital. É muito mais, para mim, é muito mais do que uma crise conjuntural. Muito mais. Tá? Mas isso é um outro debate, isso tem um capítulo do livro que eu tento tratar disso. É uma crise estrutural. O capital não pode se expandir, senão devastando natureza, humanidade, gêneros, quer dizer, e guerra. Né? Quer dizer, nós estamos no momento talvez mais trágico da história do capitalismo, se nós olharmos para frente. Né? O que é possível visualizar? Devastação ilimitada da natureza, já chegando no momento irreversível, a devastação do trabalho ilimitada. Quem estuda o trabalho, eu estou pelo menos desde 2012 estudando esse novo proletariado de serviço, inclusive com muitas pesquisas aqui que nosso grupo faz no Brasil, e também atividades que eu tenho no exterior que me permitem conhecer um pouco e sentir algumas tendências. Não é por acaso que na Europa começou a surgir, né, há uma década um pouco mais atrás, a ideia do precariado. Você tem um novo contingente, predominantemente jovem, que não tem mais os direitos que a classe trabalhadora europeia tem. Tá certo? Bom, o que, então, na verdade, nós tivemos, e aqui o Habermas errou de novo também, o Habermas conseguiu ser uma apresentação. Vocês conhecem algum curso atualmente que a teoria da ação comunicativa é obrigatória pela importância? Eu não conheço nenhum. Só se eu bem me lembro, quando esse livro saiu, a primeira edição, ele foi publicado simultaneamente em 7 países. Não é fácil, hein, você publicar um livro em 7 países, eu posso estar errando aqui, mas eu me lembro razoavelmente disso, com apoio, suporte, né? Era o novo capital do nosso tempo. Hoje não é mais citado. E se... Mas o professor Ricardo está exagerando. Às vezes eu exagero, sim, mas sempre que eu exagero é para menos. Eu garanto para vocês que eu queria estar falando um pouco mais. Às vezes eu digo, eu suspeito que o Habermas não tenha conseguido ler o Marx no original. Mas alguém vai falar, professor, até prova em contrário, o Habermas é alemão, não é? É, mas o Habermas diz, na teoria da ação comunicativa, que o erro do Marx, primeira crítica que ele faz, foi não ter feito uma discussão sobre o consumo. Ou o Habermas não sabe alemão, que é uma brincadeira, ou ele não leu seriamente o Capital. A introdução de 57 é o primeiro parágrafo, 57 e 59. Produção, distribuição, troca, circulação e consumo. Produção é consumo, consumo é produção. Então eu posso dizer que a tese do Marx sobre o consumo é completamente falsa. O que eu não posso dizer é que ele não tratou. É ignorância. É como se eu dissesse, o defeito maior do Weber é não ter tratado da questão burocrática. É uma manifestação de ignorância. E eu teria a meu favor o fato de não saber ler alemão. Mas alguém pode dizer, mas o Weber está traduzido, até a editora da Unicamp aqui, nossa, tem boas traduções do Weber. Uma delas feita pelo meu mestre amigo, com quem eu aprendi muito, Maurício Strattenberg. Tá certo? Então, né? E o Habermas, ele vai dizer que a ciência havia se transformado em principal força produtiva, tornado supérfluo trabalho. Mas o que de fato ocorreu, então, revisitando e reafirmando o que eu digo aqui, né, foi a expansão de um novo processo relacional, essa que é a questão importante, há um novo processo relacional entre trabalho vivo, capital variável, trabalho humano, e trabalho morto, maquinaria, capital constante, que acentua a tendência da tecnologização da ciência. Essa é uma formulação do Mesaros, presente no seu espetacular livro O Poder, The Power of Ideology, O Poder da Ideologia. Sendo que o Habermas falava num processo de tecnologização da ciência, e sendo que o Habermas falava no processo de cientificização da tecnologia. Tá? Então, veja, o que está acontecendo aqui? O Habermas acabou sendo prisioneiro de alguma coisa que lhe mostrava força naquele seu ensaio inicial,
tá certo? O seu ensaio sobre ciência e técnica enquanto ideologia foi publicado pela antiga revista pela revista do SEBRAP, né? Se eu bem me lembro, ou na coleção dos pensadores da Abril, agora não tenho certeza, ciência e técnica enquanto ideologia. O que o Habermas lá diz, tá certo? Há um processo de cientificização da tecnologia. O Mesaros vai dizer, não, o que há é um processo de tecnologização da ciência. A ciência que se torna subsumida, digamos assim, a ciência que passa a ser cada vez mais plasmada pelo sistema de metabolismo social do capital. E esse processo pode reduzir. Esse é um outro erro dos eurocêntricos. Ele pode reduzir, mas não pode eliminar a totalidade do trabalho social. Senão a gente não consegue explicar a China hoje e a Índia. As duas grandes maquinofaturas do mundo hoje são a China, seguida pela Índia. 2 bilhões e 500 milhões de habitantes, ou mais, entre as duas. Mais, na verdade, porque a Índia já tem 1 bilhão e 500 milhões e a China está perto disso, são quase 3 bilhões. Tá certo? E esse processo, então, né, foi intensamente... Esse é o elemento fundamental novo da pós-crise estrutural de 73, a explosão das tecnologias de informação e comunicação. Por exemplo, nos anos 80, nós tivemos a automação industrial. Esse foi um elemento novo a partir dos anos 80 nos países capitalistas avançados. Países avançados, não, perdão, com o perdão da palavra, países capitalistas centrais. Porque a ideia de avanço e não avanço nessa altura da vida não dá para falar mais assim livremente. Países capitalistas centrais, dominantes, imperialistas, tá certo? Se quisermos falar a moda antiga, ainda que real. Tá? Pois bem, nós tivemos uma explosão, uma potencialização das tecnologias de informação e comunicação que se expandiram na indústria, na agricultura, nos serviços, finanças e, mais recentemente, nas plataformas digitais. Todos constituindo-se enquanto novos espaços produtivos totalizados pelo capital. Esse é o elemento novo. O capital não tinha totalizado até os anos 60, 70 do século passado, nem mesmo o setor de serviço, que era, em grande medida, nos países europeus, e não só neles, era um setor sob domínio, sob atuação estatal e, portanto, né, fora da margem da lógica da valorização. E esse processo, digamos assim, fez com que, a partir de então, né, nós desenvolvêssemos os serviços com neoliberalismo, financiarização, tornaram-se fontes geradoras de lucro e também de mais-valia. Depois eu vou dar uma nota sobre isso, não significa que são iguais, de lucro e também de mais-valia. Nem lucro sempre. Mais-valia é preciso estudar, mas muitos desses setores são geradores, na minha opinião, geradores de mais-valia. Tá? E aí nós tivemos a explosão, né, a privatização das empresas públicas ligadas ao transporte, saúde, educação, telefonia, previdência, tudo isso se tornou privatizado, gerador de lucro, gerando um novo proletariado de serviços que se expande para os escritórios, comércio, hotelaria, e especialmente nas últimas décadas, né, e muito fortemente, né, de 2000, da primeira década do século XXI para cá, a explosão das plataformas digitais. A Uber é de 2009. A Amazon, 1994, 95, vendendo livros. Entende? A Amazon Mechanical Turk, que é o braço pesado da Amazon, tá certo? É de 2004, 2005. Então, é muito recente esse fenômeno, né? Em particular, nos serviços, tá certo? Nós passamos, em particular, nos serviços e, como eu tinha dito há pouco, tá certo? Nas plataformas. Mas antes disso, nós tivemos a explosão do comércio, hotelaria, turismo, hipermercados, call center, telemarketing, fast food, plataformas digitais. E esse contingente gerou um novo proletariado que os eurocêntricos foram incapazes de entender. Porque se eles percebessem, como Braverman percebeu, que havia um novo proletariado nascente, eles não falariam no fim da classe proletária. O Habermas chega a dizer, no seu ensaio, Ciência e Técnica como Ideologia, que o Marx tinha uma concepção do trabalho como marcado pelo trabalho operário. E, de novo, eu só posso imaginar que o Habermas não leia bem alemão. Sabe por quê? Porque no primeiro volume do Capital, nos primeiros parágrafos, o Marx explica, tem uma passagem magistral sobre o trabalho. Quem lembra que exemplos que o Marx cita para explicar o que é o trabalho? O do arquiteto e a da abelha.
Salvo prova em contrário, o arquiteto não é proletário. Então, o Marx não tem uma noção de trabalho proletarizado e restrito. O Habermas chega a dizer que o Marx pensa muito na ideia do trabalho muito moldada pela ideia do operário industrial. Não dá. Assim não dá. Então, é melhor... Há críticas mais qualificadas, como a do curso, por exemplo, que eu já mencionei aqui, depois, ao final, vou dialogar com ela também. Então, nós tivemos a explosão de um novo proletariado de serviço, e os eurocêntricos não perceberam. Entende? Manuel Castells escreveu, foi um festival eu tenho a impressão que a grande maioria, porque jornal é fácil embrulhar peixe, livro não é, entende? Como é que você vai embrulhar peixe com um livro? Você vai arrancar a página do livro? Esse amplo movimento alterou o sistema de produção do capital nos mais distintos ramos e setores, através da criação de novas cadeias produtivas globais de valor, que começaram a se desenvolver desde o início da reestruturação produtiva do capital e se expandiram ao longo das últimas décadas, utilizando das plataformas digitais sob condução do capital financeiro, uma coisa óbvia, não é mais a hegemonia do nosso tempo, não é mais o capital industrial, é outra coisa, mais profunda, mais complexa, mais difícil e mais destrutiva, tá certo? Que passou a investir, controlar e comandar o processo produtivo global, nos mais distintos ramos e setores. Esse movimento impulsionou ainda mais a expansão do novo proletariado de serviços que participa direta ou indiretamente no processo de criação do mais-valor. Então, a primeira ideia que eu apresento aqui do proletariado de serviços, 25 anos atrás, não tinha a contundência que é possível dizer hoje, porque nesses 25 anos rodou tudo. Mas eu já tenho um capítulo lá que eu trato do proletariado de serviços nascente, tá? Então, era possível que lá no centro... Agora, veja bem, para vocês terem uma ideia, aqui que o Klausoff... Como é que o trabalho não é mais uma categoria central? O argumento-chave do Klausoff, né, sem simplificar muito, porque eu estou com medo aqui de estourar completamente o tempo, eu já perdi o meu cronômetro aqui, viu? Deixa eu ver se eu consigo ligar ele de novo aqui, para eu não passar muito. O argumento-chave do Klausoff é que, pasmem, em 1975, se eu não estou enganado, 85, agora não lembro, está na minha bibliografia aqui, quando ele escreve esse capítulo, acho que é 80, 85, eu não lembro, o trabalho não é mais central porque o trabalho no setor público não tem aquela ética que pode florescer no mundo privado. Mas será que o Klausoff não tinha condição de entender que em 1985, ou na década de 80, já estava... digamos, já haviam sinais, tínhamos sinais do solapamento neoliberal? Entende? O Habermas chega a dizer que o Marx não foi capaz de entender o capitalismo tardio, mas isso é um absurdo, entende? Bom, o Marx não foi capaz de entender o capitalismo tardio, porque salvo prova... Isso está no texto do Habermas, tá? Eu cito aqui. Eu não cito um comentador no meu livro a tratar, quando eu faço o capítulo, eu faço um diálogo aqui entre o Habermas e o Lukács. Eu não cito nenhum comentador, nem para o Habermas, nem para o Lukács. E uso a edição inglesa do Habermas, porque eu não sei, ele é alemão, e cotejo a edição, e uso a edição inglesa e italiana do Lukács. E não cito nenhum comentador, nem de um, nem de outro. O Habermas chega a dizer que o Marx não nos permite entender o capitalismo tardio. Mas, até prova em contrário, o Habermas não era seguidor do Zé Rigó. O Habermas morreu em 1883, ele não tinha que entender o que aconteceu 50, 60 anos depois. O problema é que o Marx ajuda a entender, sim. E o Habermas é que não entendeu. E veja, aí a nossa provocação. Pô, tudo bem, o Marx não conseguiu entender o que aconteceu 80 anos, 60 anos depois que ele morreu. Agora, o defeito, o equívoco do Habermas é maior. Ele não conseguiu entender o seu tempo. Entenderam a coisa? Ele entendeu o seu tempo, né? O Habermas, eu não vou tratar disso aqui, o Habermas separa o mundo do sistema do mundo da vida. É engenhoso. A construção é bonitinha, mas é ordinária, tá certo? Então tem aqui o mundo da vida, tem aqui o sistema. O sistema é o mundo, é a esfera do trabalho. A complexificação da sociedade, diz o Habermas, o mundo da vida se desacopla do sistema. Aqui é a esfera da intersubjetividade da comunicação. Como o Habermas era inteligente, ele disse, sim, mas o sistema vai e recoloniza o mundo da vida. Não há, isso é binário, não há dialética aqui. Não são dois sistemas. Isso tem mais a ver com Mead e Parsons, aliás, autores que o Habermas cita em abundância, e nada a ver com a dialética do Marx. Porque
Como é que você explica o trabalho separado do mundo da vida? É uma aberração, é uma construção insustentável. Por isso que o Habermas, a sua obra não se mostrou longeva. Né? A sua obra não é uma obra. E por que eu estou insistindo no Habermas aqui, em alguns exemplos? Porque foi o autor que eu tive que defrontar aqui. Porque, na meu entendimento, era o autor a crítica mais contundente ao fim da centralidade do trabalho no plano teórico-filosófico era do Habermas. Né? E não se mostrou forte. Né? Portanto, o que nós vimos de lá para cá é uma nova classe trabalhadora ampliada, que eu denominei, neste livro, eu expliquei, eu usei pela primeira vez com hífen, classe que vive do trabalho, com hífen. Pode perguntar, mas de onde esse cara tirou esse negócio? É muito simples. Eu lendo o Klaus Hoff diz, o novo é a não-hífen classe dos não-hífen trabalhadores. Bom, nem o Hoff conseguiu explicar isso para a gente dizer. O que é a não-classe dos não-trabalhadores, com hífen? Não, veja, uma indeterminação absoluta. A não-classe dos não-trabalhadores. E ele não estava se referindo à burguesia, porque então seria fácil. A não-classe dos não-trabalhadores é a classe burguesa. Não, ele estava dizendo, como o trabalho não tem mais, tem... Eu disse, não, é a classe hífen que, hífen, vive, hífen, dá, hífen, força, hífen, de trabalho. Ia ficar horroroso. Essa é uma definição do Marx, a classe que vive da venda da força do trabalho, do Marx, do Engels. Então, o hífen foi só para provocar. Foi daí que nasceu a ideia da classe que vive do trabalho. Claro que ela tem um objetivo também de provocar literariamente, vamos dizer assim, ou textualmente, melhor dizendo, que é uma classe mais heterogênea, o hífen mais fragmentada, mais complexificada. Isto sim, tá certo? Isto sim. Né? Nós não tínhamos um proletariado de serviços que começou a explodir no final do século passado para cá. Esse é o elemento novo, tá certo? Bom, não vou tratar aqui também de que essa classe trabalhadora é mais feminina, mais negra, mais tem dimensões raciais, étnicas, de gênero. Se esses autores eurocêntricos tivessem uma atenção especial para o mundo do trabalho nos anos 70, 80, 90, iam perceber a forte processo de incorporação do trabalho feminino no mundo capitalista de serviços, inicialmente, inclusive, em atividades part-time, porque aí você podia combinar o trabalho feminino no espaço reprodutivo e o trabalho feminino parcialmente no estado produtivo, no espaço produtivo. Não perceberam isso. Não foram esses autores que chamaram a atenção para a feminização ou feminilização da força de trabalho, nem para, digamos assim, a ampliação, digamos, racial, né, étnica, que configurou que redesenha essa classe trabalhadora. Né? E mais do que isto, nós vimos nesse período, tá certo? Que as mudanças profundas do capitalismo financeiro, da era digital, deram uma nova impulsão à indústria de serviços. Eu não considero, nos meus trabalhos, pode ser um erro, mas eu estou convicto de que não é. Eu nunca falei em sociedade pós-industrial. Eu não considero um erro grave. Sabe por quê? Pós-industrial supõe que a indústria é só a indústria de transformação. Mas quem leu o Marx com atenção no volume 2 e volume 3 do Capital, percebe que o Marx chamava de indústria de armazenamento, indústria de transporte, só que é um outro tipo de indústria que não transforma, que não tem fisicidade como a indústria automotiva, mas é indústria, só que é indústria de serviço. E isso tem uma diferença enorme, porque aí se você começa a falar em sociedade pós-industrial, então o que os serviços são? Entende? Bom, quer dizer, é um conjunto grande de erros, né? E é nesse contexto que nós começamos a ver, tá certo? Que afloram as plataformas digitais. A Amazon, né, criada nos Estados Unidos nos anos 90, 94, 95, é um exemplo que combina a utilização do trabalho digital com intensa atividade física e manual. Tanto é que o desdobramento da Amazon se dá em 2004 com a Amazon Mechanical Turk. O M-Turk é a ideia da fisicidade junto com a alta, digamos, incremento tecnológico que é possível ter nessas atividades. Que combinou, né? Essas empresas acabaram tendo níveis de exploração muito intensos. Né? Eu não sei se vocês já tiveram condição de acompanhar algumas dessas unidades, tá certo? O funcionamento da Amazon, da Uber. Uber a gente tem muito frequente aqui, é muito fácil ver, e tantas outras que mostram, tá certo? Como esta combinação de uma explosão digital, né? Que nós estamos vendo nesse período, né?
da viragem do século, essa explosão digital, ao mesmo tempo em que você tem a intensificação da exploração da força de trabalho. Força de trabalho que vai suprir essas plataformas, porque a força de trabalho sobrante expulsa das atividades industriais que se tornaram obsoletas. Tá certo? Então, é nesse contexto, não é, que nós tivemos também a explosão de tantas outras unidades, tantas outras atividades do chamado setor de serviços, que tiveram e têm um papel fundamental no processo de expansão capitalista. A Amazon, Uber, Airbnb, a sucessão é interminável de empresas. Interminável, uma atrás da outra, que no início não eram nada. A Uber nasce em 2009 com 2 jovens lá pensando em como é que eles iam fazer para ter um sistema de transporte privado. A Amazon, tá certo? É anterior, é de 94, 95, e era para venda de livros, né? No primeiro momento era para venda de livros. Depois é que ela vai, de repente, é hoje. O que é a Amazon hoje? É tudo, faz tudo, né? Eu estou muito adiantado aqui no tempo, muito atrasado? Não, né? Não, ainda tem um pouquinho mais. Nós combinamos até que horas a Já deu 45? Tá, vou tentar fechar aqui, então. Então, veja, o que nós tivemos? Nós tivemos uma convulsão que mudou o mundo do capital. É nesse contexto que nós tivemos, além da explosão das plataformas digitais, Uber, depois Uber Eats, Uber Health, uma infinitude, Amazon Mechanical Turk, Airbnb, tudo isso que nós vimos, né, incessantemente. Paralelamente a isso, em 2009, nós tivemos a explosão, o nascimento, o advento da indústria 4.0, cuja principal consequência para o mundo do trabalho está presente na ampliação do trabalho morto, como a internet das coisas, inteligência artificial, impressão 3D, Big Data, Machine Learning, etc., potencializados todos eles pela inteligência artificial, de tal modo que você pode reduzir na indústria 4.0 imensamente o trabalho vivo, potencializado, incrementado pela expansão do trabalho morto. Mas quem se iludiu imaginando que isso fosse levar ao fim da classe trabalhadora, errou. Quantas pessoas disseram, mas agora não tem mais trabalho. Não. Quem é que dá subsídios, tá certo? Digamos, quando você tem a redução do trabalho vivo? Você vai ter que ter, por exemplo, informações que são dadas, né, para suprir toda a necessidade desse complexo produtivo. Então, você precariza a força de trabalho, reduz ao limite, né? Mas aí está um dilema crucial do capital e do capitalismo. Se você eliminar toda a existência do trabalho vivo, o capital ele não mais funciona, ele para. E nem é possível pensar isso, né? A própria ideia da indústria 4.0 é muito interessante. Você teve massas e massas de trabalhadores e trabalhadoras sobrantes, descartáveis, né, compondo esse imenso exército sobrante de trabalho, que vai ser base, né, vai ser massa imprescindível para essas empresas de aplicativo. Todo motorista, ou homem ou mulher, que a gente pegue hoje no Uber, vai ser muito difícil ele dizer a profissão dele ser uma. E de todo tipo, você vê de tudo. Todos os tipos de atividades que no passado, né, existiram e foram desaparecendo, elas são incorporadas, né, nesse, digamos, mundo do capitalismo plataformizado, que reduz o trabalho incessantemente, o trabalho vivo nas atividades industriais, como a indústria 4.0, tá certo? E amplia, porque no mundo do capitalismo de plataforma, vamos usar aqui, eu uso o capitalismo de plataforma só como descrição, eu não gosto do conceito, tá? Senão eu vou falar em 500 tipos de capitalismo, e esse é um bom caminho para a gente não entender mais nada. Como a gente fala muito em capitalismo, parece que ele é uma coisa muito diferente uma da outra, e não é. O fundo essencial do capitalismo é a geração do lucro e do mais-valor. Se não for isso, não é capitalismo, tá certo? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, na verdade, o que nós estamos vendo é que um processo que reduz incessantemente o trabalho vivo, que é substituído por máquinas mais automatizadas e robotizadas, e depois, tá certo? Nesse salto muito mais complexo ainda, né,
da chamada indústria 4.0, que acaba por aprofundar não só quantitativamente, mas qualitativamente o processo do que o Lukács chama, com muita lucidez do seu história, no seu livro, da sua ontologia do seu ser social, de um processo de desantropomorfização do trabalho. Eu acho que essa é uma pista que eu tenho trabalhado com ela. Você tem um processo de desantropomorfização do trabalho. Só que eu leio o termo lukácsiano mais marxianamente. Eu me filio muito tranquilamente a uma linhagem lukácsiana, mas eu acho que a ideia do... E o Lukács também, ele vai dizer que uma das manifestações disto, o Lukács vai dizer, ele vai pegar uma passagem do Marx que ele diz: o trabalho vivo vai ser reduzindo na medida que você vai incrementando e ampliando o trabalho morto, tá certo? Mas o que nós temos de lá para cá? Nós adentramos numa fase mais complexa, né, onde esta articulação, mais máquina, mais trabalho morto e menos trabalho vivo, é constitutivo da indústria 4.0, e já no capitalismo de plataforma, nas plataformas, você tem que ter a combinação. Você tem a alta tecnologia dessas empresas, né, todas elas, né, tem todo o maquinário informacional digital, mas elas não funcionam sem trabalho vivo. Mas vale a pena lembrar que um dos projetos da Uber em curso há muito tempo é a eliminação de motoristas, né, trabalho vivo, né, e em curso em vários países, né, em contrapartida, em outros, né, vamos pegar aqui o complexo da Amazon. Não funciona se não tiver a entrega, a distribuição de mercadorias. Quer dizer, você compra hoje à noite, amanhã cedinho está na porta da sua casa. Não é um robô que nos traz. Né? Em geral, é um trabalhador ou uma trabalhadora sem vínculo de trabalho, portanto, desprovido de direitos, que foi convertido em um, aspas, autônomo, né? Porque a ideia de é um colaborador, né? É proibido nessas empresas. Aí do cara que falar a classe trabalhadora está demitido. Se um gerente der uma descorregada e falar os meus operários, está sumariamente demitido. São colaboradores, que é condição sine qua para você não ter nenhum tipo de relação contratual de trabalho. Então, nós entramos numa fase mais complexa de codificação, de reificação, de alienação, uma vez que essa é uma hipótese que eu estou trabalhando, a subsunção real do trabalho está num patamar mais profundo. Aquela ideia que o Marx fala no capítulo da grande indústria, o trabalhador se torna um apêndice autômato da máquina, é mais complexo quando a máquina não tem a máquina. É o algoritmo. Mas vocês já viram o algoritmo? Eu nunca vi. Né? Ele conduz isso aqui. Para eu chegar aqui, eu ponho, se eu estou longe, eu ponho, quero estar em tal lugar, mas a gente não o tem. Né? Então, na verdade, nós estamos num processo mais complexo, tá certo? E que complexificou a classe trabalhadora. Né? Proletariado industrial, agroindustrial, de serviços. A Ursula Rios, eu gosto muito dos livros dela, fala em cybertariado. Nós, o Rui Braga e eu, falamos em infoproletariado, tá certo? Você tem o proletariado imigrante, você tem os trabalhadores terceirizados, liofilizados, que fala o José Castilho, você tem os trabalhadores hifenizados, que é uma expressão muito feliz também, hyphenized workers, do Rio Beno, acho que algum de vocês, talvez o Dario conheça até pessoalmente, ele teve aqui algumas vezes, um sociólogo do trabalho muito qualificado, em inglês também, nós pudemos conhecer, e você tem mais recentemente o chamado precariado, são as distintas formas de ser, né, que a Uber, ou essas empresas plataformizadas, denomina como parceiros, colaboradores, porque você não pode chamar de proletariado, precarizado, nada disso, até porque com isso você, digamos, consolidaria a ideia de que são parte da classe trabalhadora. E é vital que esses contingentes não sejam entendidos como parte da classe trabalhadora, porque eles têm que estar excluídos do direito do trabalho. Eles têm que estar excluídos da legislação protetora do trabalho. Eles são autônomos, trabalhou, e se acidentar? Se eu não tivesse aqui na universidade, não tivesse sendo gravada, tem uma palavrinha que a gente falaria direto, que começa com F. Né? Ferrou. Ferrou. Entende? Ele se ferrou. Era isso que eu tinha pensado. Vocês pensam que eu tinha pensado outra coisa? Ou seja, ao contrário das teses que sepultaram a classe trabalhadora, o que nós estamos constatando é a ampliação mais heterogênea, mais
complexificada, mais fragmentada, mais precarizada, tá certo? Sob o comando dos algoritmos, da inteligência artificial, sofrendo assédios, adoecimentos, acidentes, mortes, suicídios, que configuram os níveis de exploração do nosso tempo, tá certo? No norte e no sul do mundo. Tá? O que nos leva a uma tese central, que eu apresentei no Privilégio da Servidão, que é um desdobramento, né, dos trabalhos posteriores, mas que a origem aparece aqui, que a classe trabalhadora é mais heterogênea, é mais fragmentada, é mais complexificada. Tá certo? Mas daí a dizer que a classe trabalhadora desapareceu é outra história. E houve a vingança da história. E quais são os exemplos da vingança recente? É claro que a confusão no meio da classe trabalhadora é imensa. Eu já fiz umas 40, 50 entrevistas com trabalhadores, motoqueiros e motoristas. Muitos deles não aceitam ser chamados de trabalhadores. Eles são autônomos, eles são empreendedores. Isso é muito forte. Mas eu também já entrevistei trabalhadores que há 5 anos atrás recusavam qualquer ideia e depois falaram, professor, você tem inteira razão, a gente é proletariado, a gente só se ferra. Enquanto ele nunca sofreu um acidente, ele é autônomo, mas a hora que ele se acidenta e não tem direito ao ganho previdenciário, porque ele não tem vínculo nenhum, aí é que ele percebe a tragédia. O que sustenta esses trabalhadores e trabalhadoras quando eles se acidentam? É a cotização entre eles. Né? É a velha caixa de solidariedade do antigo movimento anarquista, agora digitalmente feito. Então, as rodadas que eles fazem pelos WhatsApps, o companheiro está precisando de recursos, então todo mundo deposita um pouquinho, o cara que tirou 30, 40 reais a mais naquele dia, e assim faz. Né? Então, na verdade, nós tivemos, é difícil esse novo proletariado de serviços, ele não tem a história do proletariado industrial e a sua trajetória de luta, ele não tem a história do proletariado rural, que tem uma história de lutas diferente, mas também, até porque todos vocês já pegaram um Uber, né? Certamente, acho muito difícil alguém falar, não, eu não discordo, não vou pegar. A gente discorda, mas acaba usando, por muitos motivos, é preciso dizer. Tá? Você tem de tudo. Todo tipo de profissão tem lá. Profissionais qualificados que estão desempregados, trabalhadores da indústria metalúrgica, tá certo? Trabalhadores... Uma vez eu peguei um trabalhador que ele tinha um ensino superior, ele tinha uma atividade, ele era engenheiro, e eu perguntei para ele, mas por que você está trabalhando como Uber se você é engenheiro? Ele falou, eu sou engenheiro químico e eu ganho R$3.500. Eu tenho 2 filhas que têm problemas de saúde grave, o que eu ganho, R$3.500, não me permite, eu gasto 2.000, ele falou para mim, 2.000 eu gasto de remédios e alimentação para ela. Eu tenho que trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia para cumprir a minha meta. Não tratei disso, mas não é mais o cronômetro do Taylor, é a meta. E quem faz a meta? Eu. E a meta de hoje tem que ser maior do que a de ontem, e a de amanhã maior do que a de hoje. Sofrimentos, lesões, adoecimentos e tal. Né? Mas não tem saída, né? Eu poderia dizer, né? E essa é a última nota, que eu vou ser bem breve, para não passar de 1 hora, talvez 5 minutos mais, né? Se esse é o desenho, eu desenvolvi 4 teses para explicar esse momento. Eu estou trabalhando com ela. 2 eu não vou mencionar, 3 eu não vou mencionar, vou mencionar só a outra. A primeira tese é assim, tá certo? Vou tentar lembrar todas aqui. Durante a pandemia, o capital conseguiu, em escala global, experimentar, criar laboratórios de experimentação do trabalho. Todos vocês sabem que durante a pandemia, né, a digitalização, digamos, a transferir para fora das empresas todos os setores que você podia tirar de fora da empresa, até porque é condição para você romper o vínculo empregatício. Ele é autônomo. Né? A segunda tese, que eu também não vou desenvolver, porque é bastante conhecida, tá certo? Eu chamei assim, o capitalismo de plataforma tem algo em comum com a protoforma do capitalismo. Numa palavra, eu não vou perder tempo com isso, que não daria para chegar na última nota. O que é o crowdsourcing hoje, se não a versão digital do outsourcing, tá certo? Do século XIX. O que era o outsourcing? Tirar o operariado, homem, mulher, criança, de fora da fábrica para fazer o trabalho em casa, sem direitos do trabalho. É genial, né? Hoje todos esses trabalhadores e trabalhadoras trabalham com seus carros, veja que sacada genial, né?
Ele compra o carro ou aluga, ele compra a moto ou aluga, ele compra a bicicleta ou aluga, ele compra a bag, ele compra o celular, ele faz tudo. Então ele não é proletário, ele é autônomo, ele é empreendedor. É genial a sacada. É genial, mas é ordinário. E eles, com o tempo, percebem as mortes, os acidentes, né? Vocês viram agora, nós acabamos de ver a greve, que eu acho que foi espetacular, do dia 31 de março e do dia 1º de abril. Vocês se lembram, porque 1º de abril, né? É o dia da mentira. Eles dizem que nós somos felizes e tal, e nós só levamos. Então, bastariam alguns exemplos para mostrar que a nova morfologia do trabalho, para usar um termo que eu criei, nos indica também uma nova morfologia das lutas sociais. É diferente a luta desse novo contingente proletariado de serviço das lutas históricas do operariado industrial e do operariado agrícola. Diferente, mas não completamente. Mas se eu trabalho numa moto sozinha, eu não tenho a solidariedade industrial e nem a solidariedade de uma unidade da agroindústria. Lembra das greves dos boias frias aqui de 10, 15 anos atrás, como eram importantes, né? Mas você tem novas formas de luta. Eu ia citar alguns exemplos, tá? Para mostrar isso. Primeiro são as greves no Brasil. Eu tinha feito uma lista aqui, mas não vai dar tempo. Muitas lutas nesse período recente. Tá? Greves de entregadores, você tem em muitos países. A primeira, se eu bem me lembro, há um livro importante do... Como é que ele chama? Vou lembrar daqui a pouco. Tá citado no Privilégio da Servidão. Desde 2014, você tem, atuando em Londres, como também no Brasil, mas em Londres com mais força, a Uber, entende? Então, você tem, desde aquela época, você já tem greves no setor de Kalum Kant. Esse livro está publicado, inclusive, no Brasil. Tá? É muito interessante. O Kalum Kant era um pesquisador estudante que, para pagar a universidade pública inglesa, que é paga, é pública, mas é paga, por suposto, ele fazia entregas de bicicletas, e fazer dessas entregas, ele fez um belo livro, chama... Depois alguém me ajuda a achar na internet aí o nome do Kalum Kant, C-A-L-L-U-N, Kant, tá? C-A-N-T. O livro publicado no Brasil, tem edição inglesa também. Né? É muito interessante. Mostra greves da Inglaterra 2014, 15, 16. Nós tivemos aqui no Brasil a greve, eu diria, espetacular, de julho de 2020. Eu escrevi o que é o sindicalismo em 1980. Se eu fosse fazer um dia uma edição atualizada, eu ia dizer a primeira greve majestosa desse novo proletariado plataformizado, greve ampla, né? Porque houve paralisações várias, mas uma greve de feição mais abrangente, desenho, entre aspas, nacional, né? Ou seja, esparramado em várias partes, foi 1º de julho de 2020. E nós tivemos essa segunda agora de grande envergadura, né? Eu estava em São Paulo no dia 31 de março e 1º de abril. Né? Houve momentos em que a cidade estava inteiramente parada, quando eles fizeram aqueles movimentos, e talvez pela primeira vez a empresa iFood teve que recebê-los, porque você não consegue falar com a empresa, né? É tudo por... Né? Você não tem gerente, você não tem supervisor, é um algoritmo e tudo digitalizado. Eles foram lá na unidade, né, de Osasco, da iFood, que teve que receber. E o dia 1º, acho que eu já mencionei anteriormente aqui, o dia 1º de abril foi escolhido porque é o dia da mentira. Quer dizer, é um avanço de consciência que eles estão mostrando. Ah, professor, mas conseguiram um pouco. Bom, todo mundo conhece a história da classe operária aqui. O ludismo, que foi a primeira manifestação operária, o que ele conseguiu de vitória, ele não conseguiu vitória. O seu principal líder foi morto em praça pública. Mas a história ficou, né? Nós tivemos uma coisa muito importante também, outra luta importante, para mim é muito... Eu citaria esses 3 exemplos, as greves, a fundação da Aliança, a criação da Aliança Nacional dos Empregados, dos Entregadores de Aplicativos, tá certo? E a luta contra a jornada 6x1. São 3 exemplos das lutas mais recentes, entende? A VAT, né? Vida além do trabalho. No Brasil, nas greves, o marco inicial nós tivemos em 1º de julho de 2020. Uma resistência e paralisação dos entregadores, através do breque do Zap. Poucos dias de semanas depois, no dia 25 de julho, uma segunda paralisação. Sofreram repressão, muitos trabalhadores foram demitidos, entre aspas, bloqueados, né?
São bloqueados. Eles se aplicam e são bloqueados. Tudo pela via digital. É infernal. Né? Se você tem um patrão, um gerente, você pode xingar a senhora, a sua mãe, mas como é que você vai xingar o algoritmo ou o teu... A única forma de você agredir o teu supervisor é quebrando o teu celular, é um tiro no pé, né? Não dá, tá certo? É muito complicado o mundo atual, né? E o break dos apps, lembra? Foi fundamental para aquela greve de julho de 20, tá certo? 1º de julho, foi fundamental o WhatsApp, que é o instrumento pela qual as empresas se comunicam com os trabalhadores. Então, virou também um órgão, um instrumento de organização. Né? Eu ia falar um pouco mais da greve de 2020, mas eu não quero passar muito do tempo, já estamos dando 1 hora, certo? Qual foi o eixo daquela greve? A luta por melhores condições de trabalho, aumento do valor das taxas de entregas, fim dos bloqueios realizados pelas plataformas, sem qualquer explicação ou justificativa, seguro contra acidentes e contra roubos, pagamento para os trabalhadores contaminados pela Covid-19, dentre outras reivindicações que tiveram presentes na greve dos entregadores de 2000. Lembra um pouco as primeiras lutas do operariado inglês. Era assim, recuperar o tamanho da tragédia, entende? Né? A segunda luta, no plano sindical, ainda que sua presença seja limitada, eu vejo a fundação da Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativos, a ANEA, ou Aliança, como eles chamam, criada em dezembro de 2022, como um grande salto, porque é o sindicato ou é uma central que não é um modelo do operariado metalúrgico. Pois é óbvio, é outra coisa. Os trabalhadores são individualizados, né? Eles são tratados como mônadas. Agora, você sai daqui de Barão Geraldo na hora do almoço ou da janta, e você atravessa essa rua aqui, onde tem a Avenida 2, você vai ver eles sentados em grupo ali, é a hora que eles conversam entre eles. Tá certo? É a hora é aquela coisa que da fábrica é no intervalo. Criada em 22, a entidade se define como uma representação nacional que congrega trabalhadores e trabalhadoras organizados em coletivos, associações e lideranças de diferentes perspectivas políticas, da esquerda à direita, ou se preferir, da direita à esquerda, tá certo? Que lutam por melhoria das condições de trabalho dos entregadores. A aliança vem pouco a pouco se constituindo como uma órgão, nessa greve, o seu papel foi decisivo. E ela foi vital para impedir que o PL 12 do ano passado, do governo Lula, fosse aprovada. Foi vital, porque ela saiu da negociação. Vocês já leram sobre o PL 12 e sabem do que eu estou falando, né? Me poupe de ter que explicar aqui o que foi, porque é muito, no mínimo, complicadinho, vamos dizer assim. Né? Eles saíram. E veja, o PL não era para eles, era para os motoristas. Mas se eles dessem o apoio como motoqueiros, motocas, como eles dizem, né? Como eles se chamam, eles se definem, seria um passo para isso passar, e não passou. Né? O argumento central que eles defendem, a aliança, é o seguinte: nós queremos uma CLT mais, isto é, uma legislação do trabalho mais atualizada e com o objetivo de melhor compreender as condições de trabalho deles e também controlar a gestão algorítmica e demais instrumentos de controle da força de trabalho. Porque a coisa algorítmica é espetacular, ninguém vê o algoritmo, ele que comanda, ele que diz por onde você tem que ir, ele diz o preço que é, ele diz se você vai pegar ou não, se você vai ser punido ou não, e você não consegue dialogar com ele. Tá certo? Definindo-se como representante sindical de trabalhadores organizados em coletivos, associações individuais, grupos, sindicatos são ligados a ela. Mas ela é diferente, porque ela não pode ter a estrutura sindical de uma central sindical. Porque é outra coisa, é uma categoria que aliás, é uma categoria que nasce não sendo reconhecida como categoria de trabalhador. Vocês imaginam se esse PL 12 passasse. O PL 12, no artigo 3 dele, ele diz assim: o trabalho que se desenvolve nos aplicativos de transporte privado são considerados autônomos para fim da legislação protetora do trabalho. Não é possível, realmente não é possível. É inaceitável. Ainda bem que isso está parado em algum lugar lá, até porque ele teve recusa da esquerda à direita, né? Foi recusado, e tem muita gente que diz que foi um projeto, na verdade, redigido pela Uber e pela iFood, que estavam batendo palma, entende? É triste dizer isso, mas é preciso ser dito. Né? Porque aqui está uma questão vital.
se passa a ideia de que entregadores e motoristas são autônomos, amanhã, meninos e meninas, nós aqui, professores, seremos autônomos também. Por que não? O negócio é de ter tempo integral, estabilidade, isso não faz nenhum sentido. Nas universidades que eu trabalho na Europa, não existe mais tempo e tenho vínculo com várias, não tem professor com estabilidade, não. Eu contrato ano a ano em muitos casos. Você negocia, tem projeto, você consegue um projeto, você fica. Não consegue, tchau. Todos os meus amigos e amigas, entre 35 e 45 anos, conto 10, 15, de alto nível, nenhum deles tem vínculo definitivo na universidade. Né? Você tem que ter recurso e conseguir ter recurso. O setor público, bom, não é preciso dizer o destroçamento que o setor público viveu na Inglaterra, que nós estamos vendo nos últimos 10, 15 anos, a pressão nele aqui. O risco da uberização é o novo modo de ser da exploração ilimitada do trabalho. Você tem uma força de trabalho imensa, sobrante, é difícil você incorporá-la, então vale tudo. E no país do sul do mundo a coisa é mais precária ainda, né? Mais perversa. Mas não só no sul do mundo. Tá? Eu tenho acompanhado, recentemente estive de novo em Veneza, quer dizer, os entregadores lá, a única diferença dos entregadores de Veneza para os do... Nossa, é que lá eles andam de moto, porque lá não tem como você andar de moto. É barquinho, meu caro, tem que entregar de barquinho ou andando a pé, não tem jeito. Tá? No mais é igual, sem direito nenhum. Você pede lá um sanduíche, uma comida, vem, entrega, a pomba vai, direito nenhum. Com a diferença que lá, a maioria esmagadora, na verdade, nos países europeus, é quase totalidade, são imigrantes, homens e mulheres imigrantes, que quando você sai de um país, sabe, do norte da África ou da África, ou sai do leste europeu e chega em Veneza, a primeira coisa que você quer é trabalhar. Você não vai perguntar se tem direito, isso não está no universo, eu preciso trabalhar. Quanto paga? Quantas horas? Eu dou um jeito, 12, 14, 16, tá. É tudo muito parecido. E nós tivemos recentemente essa segunda greve. Termino com isso, né? As reivindicações eram basais, né? Taxa mínima por corrida de R$10. Eu vi hoje que a iFood, não é num gesto de generosidade, estou lembrando de memória que eu vi rapidamente vindo para cá, está propondo acho que 6 ou 7%. Né? Se eu tivesse da Itália, eu já tinha uma palavra muito legal para xingar a iFood. Né? Tem uma forma bonita deles falarem os palavrões lá, entende? Mas eu não vou falar aqui, não, só estou pensando, imaginando, certo? Né? Quando a gente fica nervoso e não quer falar em português, que é muito rude e feio, né? 2, aumento da remuneração de 1,50 para 2,50 cada quilômetro, R$1,50, entende? Essa é a reivindicação. 3, limite de um raio de 3 quilômetros para entrega feitas de bicicleta. 4, pagamento integral por corrida, mesmo quando pedidos são agrupados, porque até isso as empresas fazem. Se você tem 4 pedidos na mesmo circuito, elas resumem para 2 ou 3, entende? Porque o caminho é o mesmo, quer dizer, e você não para entregar? E se você para entregar e vai entregar para um desse classe média indigente, que te faz entrar dentro do prédio, que agora você não pode mais ir, você não pode, e te roubam a moto, o que você faz? Esse cara vai pagar a moto? Entende? É muito, porque realmente nós estamos vivendo condições de trabalho que tipificam o século XVIII. O crowdsourcing hoje é o outsourcing do século XVIII. O que era o outsourcing? Trabalhar fora, terceirização fora e sem direito. O crowdsourcing também. Com a diferença que o crowdsourcing é trabalhar fora no mundo digital. Essa é a diferença, é o mundo digital. E o terceiro exemplo muito importante que eu gostaria, e outra coisa simbólica, o 1º de abril não foi uma data aleatória, é o dia da mentira. E pegou. Bateu fundo. O que eles diziam? Dizem que a gente tem um trabalho maravilhoso. Isso aqui é barra pesada. Entende? Quantos entregadores que eu conheço, que são meus amigos, alguns deles, e que no passado diziam, professor, você está enganado, a gente é autônomo sim, diz professor. Eu já quebrei braço, eu não sou autônomo porcaria, eu sou proletário sem direito. Porque isso é uma coisa que você aprende, né? O ideário do capital é muito poderoso. Você tem a tua moto, você alugou, comprou, você tem o teu carro, você faz o seu horário de início. Depois você vai perceber que você não pode recusar, senão não te chama. No nosso projeto aqui do Ministério Público do Trabalho, que publicou Icebergs, a Deriva e o Trabalho Uberizado, uberização, trabalho digital, Indústria 4.0, um dos nossos pesquisadores se associou a 2 plataformas. Numa ele conseguiu em 40 minutos estar empregado. É um milagre, hein?
É um milagre. Olha como é o discreto charme da empulhação. Em 40 minutos, empregado não, em 40 minutos ele estava aplicado, aceito. Noutra plataforma ele levou 4 dias. Naquele que conseguiu em 40 minutos, ele tinha que atender as chamadas para ele poder... Na outra ele não atendia, então não era chamado. De vez em quando, às 3 da manhã, vinha um pedido para ele. Quando não tinha mais ninguém, lembravam dele. Então é autônomo só no ato de... Eu costumo dizer, o trabalhador é autônomo, e mesmo assim, entre aspas, no definir a hora que ele começa a trabalhar. 4 da manhã, 5, ele acorda 6, 7, eu vou trabalhar da meio-dia, porque eu vou até às 4 da manhã do dia seguinte. Tá? E o outro exemplo muito importante desse novo proletariado de serviços, que é o terceiro exemplo que eu queria citar, né, é a luta contra a jornada 6x1. Vida além do trabalho. Que não é, por acaso, foi detonada por um jovem proletário dos serviços do Rio de Janeiro, que sabe mexer com as redes sociais e botou a boca no trombone. Isso aqui é um vilipêndio. A jornada a maioria esmagadora dos trabalhadores que eu já entrevistei de moto, e eu e o meu grupo, que a gente faz pesquisa também, mas eu faço também, certo? Por óbvio. Né? É jornada frequentemente de 7 dias da semana, é 7x0, não é nem 6x1, é 7x0. Uma vez eu entrevistei um trabalhador, motorista, e perguntei para ele quantos dias você deixa de trabalhar, quantos dias você descansa no mês? Ele disse, nenhum. Nenhum. Eu falei, mas como assim? Então, quantos dias... Eu primeiro perguntei quantos dias ele descansava na semana, ele disse, nenhum. Aí eu perguntei, e no mês? Eu perguntei, na semana, nenhum. E no mês? Nenhum. Salvo o dia que a minha mulher bate firme na mesa, se não aparecer esse domingo, quando você voltar aqui, não tem mais ninguém. E segundo, ele diz, eu resolvi um problema meu, isso tem a ver com a CLT, com a opressão fabril, com o lado da opressão fabril, não da regulação do trabalho. A CLT nós sabemos que não é uma coisa una, ela é tensa. Bastaria lembrar que na sua origem, a legislação protetora do trabalho era um ganho. No plano sindical, era controle sindical, estatizou os sindicatos e os subordinou digamos, os converteu quase que num aparato de Estado. E foi uma luta importante, para uma outra história, né, conseguir ter relativa autonomia desses sindicatos. E muitos ainda não têm, a autonomia é só relativa. Muito bem. O terceiro exemplo, então, mostra que a luta pela redução da jornada de trabalho, vida além do trabalho, toca numa questão crucial da vida cotidiana. É uma redução da jornada do tempo de trabalho, sem redução de salários, uma vida melhor fora do trabalho. Reduzir a jornada de trabalho é vital para que você possa reduzir o desemprego. Lembra daquela consigna que é europeia, mas que faz sentido global? Reduzir a jornada de trabalho para todos trabalharem. Tá? E, por fim, isto me lembra o volume 3 do Capital do Marx, reduzir a jornada de trabalho me leva a perguntar, eu vou produzir o quê e para quem? Esta toca a mais horrorosa eleição que eu me lembro de ter vivido, né? Já passei dos 30 anos há algum tempo, a mais horrorosa foi essa última das municipais. A única coisa positiva, eu vi candidato de esquerda defendendo o empreendedorismo, aí faça-me o favor, aí já é demais, aí é demais. Porque uma coisa é o empreendedor. O Schumpeter nos ensina que empreendedor é a classe burguesa. Agora, se eu não tenho dinheiro e compro uma bicicleta e fico endividado, compro uma moto e fico endividado, compro um carro e fico endividado, compro um celular e fico endividado, eu sou empreendedor aonde? Se eu não estivesse gravando, estivesse na sala de aula, eu ia esculhambar. Entende? Não sou empreendedor, é empulhação. Empreendedorismo é outra coisa. O Schumpeter, acho que é quem diz isso. A classe burguesa é empreendedora. Ela é empreendedora. Ela investe para levar muito. É outra história, o desemprego que nós temos em massa e tal. Então, a questão da luta pela jornada de trabalho toca no cotidiano desse proletariado. E impressiona como os sindicatos não reagem positivamente a isso, entende? Quer dizer, porque isso teve né? E a hora que isso for sujeito a um plebiscito popular ou uma luta mais ousada no Congresso, vai chacoalhar. A tal ponto que os aparelhos da ordem, os vários
exponencial, não, vamos discutir então, né? Tudo bem, 6 por 1 não, mas 5 por 2. Mas 5 por 2 é 40 horas. Muitas categorias de trabalho do Brasil, a nossa, inclusive, professora, há muito tempo tem jornadas de 40 horas. 40 horas. Quando 4 por 3 não dá, porque os lucros, a produtividade vai cair, é grotesco, né? Grotesco. Né? É grotesco. Bom, eu que tentei colocar para vocês, né, um pouco esses pontos não contraditam as teses. Eu estou revisitando e dizendo isso é novo, isso, né? Nós não tínhamos... Tem um capítulo desse meu livro aqui, eu acho que é o capítulo 11 ou 12, vou lembrar aqui já, olhar aqui já, que é a luta pela a luta pela redução do tempo e da jornada de trabalho. É dúplice. É a jornada e o tempo de trabalho. Ela é crucial. Tá certo? Ela é crucial. E vários países do mundo têm reduzido, têm jornadas muito menores. Tá? E nós estamos, pela primeira vez, vendo um movimento que tocou o cotidiano da classe trabalhadora. Né? Por isso, se eu pudesse finalizar para concluir, nesse meu trabalho aqui, eu poderia dizer assim, primeiro, tem duas teses centrais. Né? Se eu entendo o trabalho como atividade humana e vital, ela é ineliminável. Tá certo? Mas se eu entendo o trabalho assalariado, eu tenho que repor os termos. E eu digo isso no livro. O trabalho assalariado que estrutura o capital, desestrutura a humanidade. E por que o trabalho é potencialmente forte? Porque o trabalho que estruturar a humanidade vai ter que desestruturar o capital. É possível hoje a gente enfrentar a questão ambiental sem tocar na questão de produzir ok para quem? Não, nós vamos morrer torrados, ou encharcados, ou afogados. Bom, eu já falei um bocado demais, obrigado. Tá bom? Desculpe. Professor, muito obrigado por essa aula, que cumpre o objetivo integralmente de nos trazer reflexões. Nas suas reflexões próprias, entre o livro que foi lançado originalmente de agora, nos convida a refletir junto contigo, né? Com um rigor acadêmico muito condizente com o espaço que estamos, mas sempre com o pé na realidade da vida concreta, né? O concreto imediato, que é o primeiro que observamos, e o concreto pensado, e muito importante, né? E quando, na sua exposição, eu fiquei pensando que, para pegar o caso brasileiro, né, dos debates recentes, como fica nítido, né, quando propostas como da jornada 6 por 1, você mencionou, como gera uma reação tremenda, né, do empresariado, ou seja, se não existisse classe trabalhadora, eles falam, não, tudo bem, pode ser 5 por 2, 4 por 3. Mesma coisa do debate da pejotização. Se a classe trabalhadora fosse tão pouco significativa, não havia tanto lobby para fazer uma pejotização irrestrita, porque a pejotização já existe. E um outro que não apareceu na sua fala, mas a gente pode pensar, que aqui a gente estuda bastante isso no Instituto de Economia, quando se fala em política de valorização do salário mínimo. Se você quer ver a chiadeira, né, R$6, R$6, R$7, é impressionante que o país vai quebrar. Ou seja, se uma política de valorização do salário mínimo fosse tão pouco significativa no que representa para a renda da classe trabalhadora, não faria nenhuma diferença, né? Ainda que ela tenha efeitos indiretos sobre a aposentadoria, etc, etc. Então, agradecemos muito a sua exposição, que muito enriquece o nosso curso, e eu vi os alunos no chat estão agitados, querendo fazer perguntas, e pessoas já ergueram a mão. A gente vai fazer 2 perguntas, primeiro presenciais, 2 online, depois a gente faz um bloco final. Pode ser, professor? Claro. No bloco seguinte. Só um aluno mencionou o livro que você estava buscando o nome, ele pesquisou aqui, é o livro, o Riding for Deliveroo, exatamente, de 2019. Então, vamos começar pelas perguntas presenciais, e aí, na sequência, depois a gente passa para os colegas que estão com a mão levantadas aqui no chat, que é o Wagner e o Felipe, tá bom? Então, Wagner e Felipe, pedir só um minutinho para vocês. Não, por favor, diga o seu nome e faça a pergunta.
vai virar a câmera para você aparecer para os nossos colegas. Dizer que 150 pessoas estavam assistindo a gente simultaneamente no YouTube, mais 50 da turma, numa quarta-feira, 9 da noite. Eu agradeço a generosidade de todo mundo. Obrigado. De todos e todas, claro. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, né, eu queria... Como é que você chama? Juan. Juan. Isso. Obrigado. Professor, eu queria falar que é uma honra estar aqui, na sua presença. Eu acho que vale a pena falar, né? Eu me formei na escola, né, no ensino médio, em 2020. Então, eu passei por esse processo de saída do ensino médio, né, inserção no mercado de trabalho, e falar que eu não tive necessariamente um trabalho de carteira assinada, né? Eu tive um contrato intermitente como garçom, já trabalhei por aplicativo, entregador de bicicleta, já trabalhei numa fábrica também como terceirizado, então nunca dentro de uma perspectiva formal, né? E eu lembro muito bem assim de episódios de eu estar dentro do ônibus lendo o Privilégio da Servidão pelo celular, sabe? E assim, para mim é muito gratificante estar nesse ambiente, inclusive falando com você. Para mim também, viu? Obrigado. Para mais uns 10 anos de trabalho. Não sei se o corpo vai aguentar, mas ânimo dá. Tá certo. Mas, assim, diante dessas problemáticas, né, alguns comentários de colegas de trabalho, etc., me falavam muito sobre as academias de rede e quanto elas podiam propiciar para os trabalhadores condições de trabalho positivas, né? Então, não, mas o professor da Smart Fit, ele ganha tal salário, mas ele pode maximizar os seus ganhos se ele for um profissional autônomo, né? E aí isso fez com que me indagasse os questionamentos sobre o campo, né? Então isso foi objeto do meu TCC, né? Eu investiguei as relações de trabalho dentro das academias de rede, né, por parte desses professores. E aí, diante de múltiplas questões que eu identifiquei, uma delas foi o fato deles estarem migrando, né, para o ambiente digital, né, a venda de cursos online, né, a venda da consultoria online propriamente, né, e foram coisas que me indagaram para tentar compreender melhor, que está sendo o meu objeto do meu mestrado agora. E diante das leituras que eu venho fazendo, eu queria saber como é que você enxerga, por exemplo, esse panorama dentro das redes sociais, por exemplo, as mídias digitais, diante do fato de que muitos deles, né, falaram que eles utilizavam o Instagram ou almejavam o Instagram como uma extensão do seu trabalho, né, através do meio digital e como uma prospecção de emancipação, né, dessa condição. Então, eles viam a CLT como algo precário, como algo assim, eu vou ganhar R$10 por hora, mais ou menos, e aí eles falavam que precisavam investir em trabalho digital para que futuramente eles pudessem ter uma condição, sempre no futuro, né? Uma coisa de investir na plataforma e etc., de vender cursos, enfim. E queria que comentasse um pouquinho mais sobre como é que esse processo e até uma lógica de estratificação, né? Por que eu agora, enquanto profissional, vou vender cursos na rede social para outros profissionais da área entrarem dentro desse campo também, né? Uma lógica meio de ilusão, enfim. E eu queria que também pudesse falar um pouco sobre as teorias sobre o tecnofeudalismo, né, que estão em voga, se é uma lógica de modismo ou se, de alguma forma, dentro de um processo dialético, é uma forma de negação ou distanciamento das teorias sobre o capitalismo ou ter o capitalismo como uma centralidade. E se pudesse também falar, não sei se você já ouviu falar em Guy Debord, da Sociedade do Espetáculo, e diante dessa lógica de negação, né, de um processo dialético, como é que será que diante da reificação, diante dessa alienação que é posta por nós, que é posta sobre nós, será que existe uma forma da gente, dentro desse processo dialético, negar esse processo de alienação e de alguma forma conseguir superar isso diante do dia a dia, né? Porque de alguma forma eu vejo que nas redes sociais, por mais que tenham profissionais que fazem uma propagação, né, de uma ideologia neoliberal, alguns ainda assim
por mais que sejam patrocinados por empresas para divulgarem nas redes sociais, eles utilizam de conceitos marxistas, alguns mínimos que sejam, mas eles utilizam de conceitos marxistas, né? Alguns participam de grupos, alguns falam sobre isso nas redes sociais. Então, será que o Guy Debord, diante dessa lógica, ele também poderia estar certo? Será que isso também pode ser um processo para a superação? Obrigado. Tá ótimo, muito boa a tua questão. Claro, claro, sim, claro. Aqui na frente. Gente, sabe o que eu vou pedir se alguém tiver só uma folha de papel aqui, que eu estou fazendo um milagre aqui para anotar, uma folhinha à mão, para eu anotar as questões? Ah, obrigado, tá joia, obrigado. Uma folha tá ótimo, meu caro, tá ótimo. Já deu, obrigadão, viu? Obrigado. Desculpe, eu pensei que tivesse trazido meu caderno aqui, mas eu não trouxe. Obrigado, pronto. Boa noite, professor, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Como é que você chama? André, eu faço economia aqui. Obrigado. Cheguei a fazer sociais, acabei trancando o curso antes de fazer aula com o senhor. Não entendi. Eu cheguei a fazer sociais aqui no Unicamp e acabei trancando o curso antes de fazer aula com o senhor, que é um dos grandes arrependimentos que eu tenho na minha carreira acadêmica. Obrigado, eu estou muito contente. Bom, eu vou introduzir, na verdade, uma experiência que eu tive para depois introduzir a pergunta. Eu trabalhei já como lojista em shopping e como... eu fiz um estágio administrativo, bem de escritório mesmo, de passar metade do dia no computador, digitando, mexendo em software, mexendo em programa, escrevendo planilha e tudo mais. E esse segundo trabalho em específico me surtiu um efeito muito grande de quanto menos tangível, quanto mais digital, quanto menos físico se mostrava o meu trabalho, mais parecia que no final do dia eu não sentia que eu tinha uma conexão com aquele fruto do meu trabalho. Parecia que eu não tinha efetivamente produzido nada. Então, eu acabei me perguntando um pouco, e essa pergunta, na verdade, eu queria fazer para o senhor, porque eu não sei se algum dia vou ter a oportunidade de encontrar alguém que tenha mais experiência para responder isso. Você acha que a digitalização das ferramentas de trabalho intensificam o estranhamento em trabalhador e o fruto do seu trabalho, porque ele passa a ser cada vez menos físico e cada vez mais mistificado por detrás dos algoritmos, softwares e programas? Isso poderia, inclusive, implicar na dificuldade da compreensão dos trabalhadores, como trabalhadores, por conta da distância que a tecnologia estabelece entre trabalhadores digitais e o produto do seu trabalho, pela não fisicidade desse produto? É isso. Muito boa pergunta. Ótimo, eu vou tentar responder. Obrigado pela pergunta, André. Pode deixar aqui comigo? Eu vou, então, professor, obrigado, André, passar para dois colegas que levantaram a mão no virtual, e aí a resposta para você. Perfeito. Pode ser? Pode, tá? Então, agora, começar, não vi quem foi pela ordem, mas eu vou começar pelo Wagner. Vê se você consegue abrir seu microfone, Wagner, não sei se está... Não, consegui. Isso, pode fazer. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo você. Beleza. Ricardo, um prazer aqui escutar. Eu acompanho você desde os anos 90, sou do movimento sindical durante muito tempo. É realmente um prazer e uma honra escutar você. Mas eu vou tentar fazer uma coisa aqui, pelo menos para ver. Wagner, fala um pouquinho mais alto. Não está saindo tão alto aqui. Não sei se é um problema. E agora, como é que está? Pode continuar. Está bom agora? Pode continuar. Tá, beleza. Ricardo, é muito interessante a gente ver o contexto um pouco do pós-guerra. Né? O Eric Hobsbawm, ele constrói, assim, na Era dos Extremos, como, de certa maneira, o Império estadunidense construiu a ideia do bem-estar social europeu em contraponto, né, à União Soviética e num contexto geopolítico da Guerra Fria. E como já nos anos 80, quase no final da Guerra Fria, assim, caminhando para um outro contexto geopolítico, justamente quando surge, né, esses autores em que, de certa maneira, você diz que erra na avaliação. A questão é erro ou uma opção política do contexto dos cientistas que estão na academia, né? Quer dizer, e hoje também, e eu trago um pouco
digamos, essa questão, quer dizer, entre erro e opção política, para o mundo de agora também. Às vezes eu vejo que você é um oásis no campo acadêmico, do ponto de vista de trabalhar novos sentidos e novos valores do trabalho, né? Já que o trabalho é uma ação humana, sem ela a gente não acorda, não levanta, não dorme, enfim, não faz um monte de coisa. Então, quer dizer, como é que é pregar nesse deserto acadêmico, o Ricardo? Esses valores que são muito bem combatidos no dia a dia, pelo campo acadêmico e que defendem as ideias, digamos, desse mundo digitalizado, fragmentado, em que a disputa ideológica através da palma da mão com um produto de subescravidão, né, que são os celulares. Como é que é essa competição, Ricardo? Obrigado, Wagner. Então, passo imediatamente a palavra para o Felipe. Obrigado, Wagner. Boa noite, gente. Boa noite, Ricardo. É um prazer aqui, uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Ricardo, eu fiquei pensando que esses dias eu estava vendo os noticiários, né, com a questão do escândalo no INSS, que inclusive começou num governo de direita, e você já vê a mídia liberal indo para cima no assunto, pressionando inclusive o governo Lula por uma segunda reforma uma nova reforma da Previdência, quando na verdade a gente tinha que estar combatendo a que foi feita nos anos do golpe aí. Já dá para perceber um movimento de que eles estão... Porque, como assim, sempre vem aquela conta liberal que fala assim, a população está envelhecendo, logo a conta não vai fechar, né? Mas você vê que, no fundo, eles querem pegar aquele montante da Seguridade Social e transferir toda essa galera para a Previdência privada, né? Acho que o movimento liberal deixa isso bem claro para quem está atento. Uhum. E aí eu queria entender com você, porque, por exemplo, eles nunca propõem que a gente comece um movimento para tentar formalizar todo o contingente populacional que está na informalidade, né? Que ajudaria essa conta a ficar mais correta, mais equilibrada, né? Esse tipo de reflexão eles não abrem. Mas aí eu queria ver com você, pensando nesse sentido, porque o mundo que a gente vê, esse cidadão que você trouxe, que trabalha o mês inteiro sem nenhum dia de folga, ele está muito preso nesse presente. Como é que vai ser? As pessoas jogam a gente no presente e a gente não consegue pensar o futuro, né? Principalmente esses trabalhadores que trabalham 7x0. Então, a minha questão, na verdade, queria que você explorasse um pouco essa conta liberal que eles fazem, que não vai fechar, que eles falam que não vai fechar porque a população está envelhecendo. Quais são as medidas que a gente poderia tomar para formalizar mais todo o contingente populacional que está no âmbito informal? Não digo só no modelo CLT, se tem outras formas de pensar sobre formalização. E, por fim, queria entender se... como é que se diz? Essa reforma da Previdência, agora me fugiu o segundo clique que eu ia dar da questão. Mas, de fato, é o seguinte, eu imagino que a produtividade com as novas tecnologias aumentou muito. Então, também fico pensando se menos pessoas trabalhando hoje também não paga a conta, já não seria possível pagar essa conta dessa população que está se tornando mais idosa, porque ou é uma mentira isso, a gente não conseguiu aumentar muito a produtividade perante os anos anteriores por conta das novas tecnologias, e isso não seria suficiente para pagar essa conta? Acho que agora eu consegui fechar o meu raciocínio, é isso. Obrigado. Obrigado, Felipe. Talvez seja a razão de dependência, né, que você estava buscando. Professor, então eu vou devolver a palavra para você. Tome o tempo que você achar necessário. Se depois sobrar um tempo, uma perguntinha mais, a gente faz, senão a gente faz o encerramento, tá bom? A reação contra a jornada 6x1, tá certo? É típica de um país de origem colonial, dependente, e de uma burguesia que se desenvolveu, cresceu, formou-se com uma burguesia escravista e escravocrata. Então, e não é um traço só da burguesia brasileira e nem do sul do mundo.
embora seja presente e dominante isso no sul do mundo. Todos nós sabemos que as burguesias do sul do mundo, nativas, né, elas dividem a parte dos seus lucros e da mais-valia extraída entre o espaço da burguesia nativa e a sua associação fora. Agora, não é um traço só brasileiro. No início da Revolução Industrial, a classe trabalhadora trabalhava 16 horas por dia, 17, crianças. Eu fui visitar uma vez na Inglaterra, em Manchester, um museu que eu recomendo, se um dia alguém tiver, talvez até já tenha conhecido, mas quem tiver oportunidade de ir a Manchester, chama Quarry Bank Mill. É um museu da Revolução Industrial. Manchester foi o berço da Revolução Industrial na Inglaterra. Né? Muito bem. Eu sou um sociólogo, eu não sou um engenheiro. Eu não tive catarse nem orgasmo vendo as máquinas. Aliás, não me disseram nada. Eu me formei em administração de empresas. Aliás, administração pública, na Fundação Getúlio Vargas. Eu já confessei isso algumas vezes, porque eu acho que é um traço bacana da minha história, que a mim, neste caso, me orgulha. Lá eu aprendi que eu tinha horror à condição do... E eu queria entrar na Fundação Getúlio Vargas, que no curso de pública era gratuito, porque meus pais não tinham recurso para pagar, para me tornar o que hoje se chama um CEO, um gestor de empresa. De duas uma, ou a Getúlio Vargas não deu certo para comigo, ou eu não dei certo na Fundação Getúlio Vargas. E eu não me renego à minha escola, porque lá fui professor entre 76 e 82 e já era marxista. E, aliás, me tornei marxista na Fundação Getúlio Vargas, não pela Fundação Getúlio Vargas. Certamente não. Alguns professores que me ajudaram a pensar, e porque eu e um amigo decidimos estudar o volume 1 do Capital. E é no momento em que eu passei a estudar e militar no movimento estudantil e depois no movimento sindical de professores, quando eu saí da FGV, eu vim fazer o meu mestrado na Unicamp de Ciência Política. Passo esse traço só para dizer, então, tá certo, que a nossa burguesia é predadora. Né? Mas na Inglaterra também, se ela pudesse, ela deixava a classe trabalhadora trabalhando 18 horas por dia, crianças, em Manchester, isso que eu queria citar, no museu. O que mais me impressionou não foram as máquinas, foram os caixotes que dormiam as crianças, desse tamanho assim, tá certo? Nessa largura de, sei lá, 60, dormiam em caixotes, em Manchester, que é um frio terrível, a parte, você está indo para cima da Inglaterra, quanto mais para o alto, mais gera. É assim que a burguesia pensa a classe trabalhadora. A burguesia entende a classe trabalhadora como força de trabalho. Tem, a gente mantém. Tem sobrante, descarta. Então, a jornada 6x1, né, é uma herança da escravidão, ou do mundo da escravização, se preferirmos assim falar, tá certo? Né? E você tem as formas de adulteração. Como é que você detona a legislação protetora do trabalho? A legislação protetora do trabalho foi resultado de muita luta da classe trabalhadora. Greve geral de 1917. Eu estudei no meu mestrado aqui na Unicamp, de 76 a 80, todas as greves documentadas na imprensa entre 30, 31, 32, 33, 34, 35, período de nascimento das primeiras leis protetoras do trabalho que foram dar na CLT. Tudo que o varguismo dizia, eu estou concedendo para a classe trabalhadora, era a luta que a classe trabalhadora exigia. Descanso semanal, trabalho igual para salário igual para trabalho igual salário entre homens e mulheres, tá certo? E assim por diante. Então, a ideia da valorização do salário mínimo, né, é o que tipifica. Lembra que um dos grandes autores, que curiosamente, eu sei por quê, já expus isso várias vezes, né, é pouco conhecido no Brasil, há muitos motivos, o Rui Mauro Marini, já nos anos 60, dizia que o que tipificava o capitalismo brasileiro, e o capitalismo, isto vale para o mundo do sul do mundo, é a superexploração do trabalho. Que, aliás, é uma formulação muito criteriosa e totalmente calcada na reflexão absolutamente original que o Rui Mauro Marini fez a partir do Capital. É a superexploração do trabalho. Grosso modo, é mais complexo, quer dizer, você tem a jornada de trabalho, uma parte remunera a força de trabalho para que ela supra as suas necessidades de reprodução, e a outra parte é o excedente apropriado. No caso brasileiro, você reduz o custo de manutenção da classe trabalhadora, ela pode reproduzir-se morrendo de fome para aumentar o mais-valor, tá certo? A mais-valia apropriada. Isso é um traço das nossas burguesias. E esta exploração do trabalho está hoje no centro do mundo. Vocês já viram falas do Elon Musk dizendo que os trabalhadores ingleses ele vai fechar as unidades dele na Inglaterra e vai levar na China, porque lá eles trabalham até 12 horas por dia, entende?
E o capitalismo, o Mesaros é muito rico nisso. O sistema metabólico do capital, ele não pode crescer, mas sem destruir. Então, ele é absolutamente destrutivo em relação à natureza, à força de trabalho e aos gêneros, tá certo, que trabalham, né? Então, e aí vem as opressões, raça, etnia, tudo mesclado com a dimensão de classe. Então, não surpreende. E a nossa burguesia, ela é predadora. Ela é uma burguesia. Outro dia eu vi um dessas figuras aí dizer que foi ministro acho que presidente do Banco Central, se eu bem me lembro, vocês me ajudem a lembrar, que ele disse, mas durante 5 anos não tinha que ter aumento de salário mínimo no Brasil. E Armínio naufraga. O Zé Simão, afinal, que saudade do Zé Simão, entende? O Zé Simão chamava Armínio Fraga de Armínio, não. Você entende, o cara tem coragem de falar isso. Entende? Quer dizer, R$ 1.518, não é isso? Entende? R$20, quer dizer, ele não gasta, ele deve gastar muito mais que isso para manter os cachorros dele, entende? Gatos. Né? E nem nenhum preconceito contra os cachorros, mas entende? Quer dizer, então a classe trabalhadora pode. Enfim. Juan, rapaz, a tua pergunta é tão interessante, como se dá esse processo, né? Cadê o Juan? Bom, primeiro, obrigado pelas palavras ao meu trabalho, tá certo? E o bacana nesse debate que a gente, ao fazer essa discussão, a gente aprende também. A tua experiência, né, a tua vivência no trabalho, né? Então, veja aqui, né? O mundo digital tem um encanto, entende? Qual é o encanto? Eu posso me enriquecer nele. Eu trabalho em casa, eu faço o que eu quero, tudo monetiza, tá certo? Então ele tem um encanto, assim como o entregador ou o motorista de Uber, se conectar em 40 minutos com uma plataforma quando você está há 3 ou 4 anos da informalidade, você fala, isso aqui é uma coisa do outro mundo, entende? Em 40 minutos eu estou recebendo o chamado, eu agora já tenho um carro, eu aluguei, eu já tenho uma moto. Então, agora eu sou empreendedor, porra, eu sou dono do meu carro, eu sou dono dos meios de produção. Outro dia uma juíza disse, eu dialogo há décadas com juízes. Se eu um dia conhecesse essa juíza, eu falava, vai fazer o curso com o professor Ricardo Antunes lá na Unicamp. Ela disse assim, os trabalhadores eu sou dono dos meios de produção. É como se quem tem o martelo tem o meio de produção. Os trabalhadores são donos dos instrumentos de trabalho, é um pouquinho diferente. Tá certo? Precisa estudar para entender isso. Não é meio de produção é capital, é outra coisa. Certo? Então, quer dizer, é um vilipêndio. Agora, a coisa começa, e eu cito o exemplo de trabalhadores, entregadores e motoristas, especialmente entregadores que eu conheço e que se tornaram alguns deles meus amigos. Tá certo? Quando ele adoeceu, ele percebeu a tragédia. Outro dia eu vi um depoimento de um motorista, que às vezes eu recorro ao trabalho dele, né? Ele disse, eu fiquei 10 dias de Covid, eu não recebi um centavo. Claro, nada. E como é que você fez para se virar? Bom, a sorte é que a mulher dele trabalha e conseguiu segurar, porque senão não tem nada. Então, o que eu quero dizer com isso? Como se efetiva esse processo, ao mesmo tempo em que ele o mundo digital, ele é encantador, tá certo? Ele é o espaço ilimitado do estranhamento, é uma dialética do autonomia falseada e a maravilha mistificada. O resultado mais frequente é o adoecimento, com uma diferença. De centenas, alguns dão certo. Então, esses que dão certo, você vê, né? Quando você pega aí a grande mídia, Globo e assemelhados, né? Exemplo de empreendedorismo, eles não fazem uma pesquisa de 100 quantos deram certo e quantos quebraram. Não, eles mostram aquele que deu certo. Claro, sempre tem. Veja bem, é possível imaginar uma sociedade burguesa, onde a periferia vive a herança da escravidão e da exploração ilimitada do trabalho, que todos vão ser empreendedores, vai ter espaço para todos, é grotesco, entende? É um embuste. Assim como se eu estivesse fazendo essa palestra aqui há 15 anos atrás ou 20, não tinha esse papo de empreendedorismo. Era empregabilidade. Você tem que ter empregabilidade. Assim,
O embuste do capital hoje é muito sofisticado. Eu vou brincar com o exemplo. Se um dia vocês me virem falando eu tenho muita sinergia e resiliência, pode mandar me internar, entende? É um embuste, entende? A resiliência é o caminho para o burnout, para o adoecimento, para a depressão, quando não para as mortes ou suicídios no trabalho. Porque o que é a sinergia, o que é a resiliência no trabalho? Eu sou ilimitado. Eu cito aqui, eu não trouxe aqui no Icebergs da Deriva, uma propaganda de um banco que eles tiraram do ar, mas eu citei e pus lá de onde eu tirei. Os incansáveis. Este banco sonha em ter aqui os incansáveis. E o que são os incansáveis? São aqueles que sempre querem mais, mais, mais. Até a hora que eu adoeço, isso eu posto fora. Entende? Entende? Esta é muito importante porque o capitalismo, ao mesmo tempo que ele é muito profundo, e o mundo digital é em si, por si, o espaço ideal da manipulação ilimitada. Não é por acaso eu vi hoje que aquele indigente do MBL fez tratando da crise do INSS, né? E ele fez hoje uma live que já tinha milhões de, entendeu? Milhões, não milhares, milhões de visualizações, porque é o espaço onde vale tudo, com a diferença que a extrema-direita ela é qualificada no embuste, também no plano digital, ela é muito mais qualificada que a esquerda não tem ideia de como é que se trabalha com o mundo digital, eles têm. Entende? Então, esse é o embuste. Como se dá esse processo? É uma dialética do encanto e do adoecimento. Entende? Eu tenho que conviver. Então, de cada 100, um se encanta e 90 adoecem. Entende? Só que quando eu adoeci e percebi, eu já posso ter perdido a chance de... Aí eu vou voltar para o trabalho mais precário. Por que essas empresas não param de ampliar o número de trabalhadores e trabalhadoras que vão procurá-la? Primeiro, porque existe uma força sobrante imensa. Os salários da indústria são vergonhosos. Todos os trabalhadores que eu pergunto, mas que têm consciência, mas por que você está aqui? Porque aqui eu ganho 2 vezes o que eu ganho lá. Ele não sabe, ele não tem muito claro o cálculo preciso do quanto ele ganha. Porque se você calcular quanto você ganha, tem que botar gasolina, custo do automóvel, como é que chama? Licença do automóvel, manutenção, lavagem, mas você faz depreciação do bem. Mas normalmente você põe, gastei gasolina tanto, R$100 de gasolina. Então, eu gasto R$100 de gasolina por dia. Quando eu chego na 100, já estou cumprindo a minha meta. Esse é um outro horror. Cronômetro tayloriano, o taylorista, controlava a minha produção. Agora é a meta. E quem faz a meta? Eu. Só que não sou eu por minha, né? No Adeus ao Trabalho, eu usei essa expressão. O trabalhador e a trabalhadora tornam-se déspotas de si próprios. Eu sou todos os trabalhadores que eu perguntei até hoje, trabalhadoras. Eu falo muito trabalhadores aqui, porque na moto é esmagadora a presença masculina. E nos automóveis também, ainda que você tem um contingente, eu consegui até hoje entrevistar só uma mulher trabalhadora de carro. Eles dizem, eu cumpro a minha meta. Entende? A minha meta sempre é alguma coisa igual ou maior do passado. Chega uma hora que você destroça o corpo produzido, adoecimento, burnout, morte, suicídio. Quantos morrem em São Paulo? Eu, por uma situação familiar, vou toda semana para São Paulo. Eu pego a Avenida Marginal desde a Bandeirantes até lá, quase chegando depois do estado do Morumbi, pouco depois. Nunca aconteceu de pegar a Marginal, não ter pelo menos 2 acidentes nessa rodada que eu faço 45, 2 acidentes de moto. Nunca aconteceu. Durante 1 hora, 1 ou 2 acidentes. Quando você tem um sábado de tarde, está tudo parado na Marginal, é um trabalhador motoqueiro que está lá. Então, essa é a tragédia. 2 palavras que eu estou demorando muito aqui, mas vá lá. Então, a realidade, ilusão, a idade. Eu já peguei trabalhadores que dizem, eu sei que isso aqui, a barra é pesada, mas eu tenho uma autonomia aqui que na empresa CLT é o mundo, o Marx chamava do despotismo fabril. Trabalhar numa fábrica, eu nunca trabalhei, mas deve ser horroroso. Entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quer dizer, quando a gente fala em CLT, às vezes eu pergunto assim para um motorista, e você? Eu não pergunto se você gosta da CLT. Eu falei, você gostaria de ter
um descanso, um dia de descanso semanal, como eu, como professor, tenho, que eu ganho e não recebo? Claro que gostaria. Você gostaria de ter um mês de férias remunerada, como eu, como professor, tenho? Claro. Você gostaria de ter um seguro que, se nós nos acidentarmos agora, que se nós nos acidentarmos, eu tenho um seguro de saúde e o meu salário vai ser pago. Você gostaria de ter? Claro que eu tenho. Eu falei, isso está na CLT. Mas é muito insidiosa. O que as empresas falam? Se nós formos obrigados a cumprir a CLT, nós vamos fechar a Uber e sair do Brasil. Aí o cara entra em pânico, e não vão, porque eles fazem... Na Espanha é um processo intenso contra essas empresas, elas não pagam e não saem. Elas estão no embate para ver se viram o jogo. Recentemente, um ex-CEO da Uber disse que eles corrompem executivo, judiciário, legislativo, então eles vão burlando e segurando. Eu trouxe aqui para deixar para vocês, viu, Manzano? Eu acho que para o Dari eu já dei, né? Vou deixar depois para o Manzano e um para a biblioteca. Nós publicamos, eu tenho um projeto com o Ministério Público do Trabalho, que é estudar os trabalhos em plataforma. O Ministério Público do Trabalho, a única condição que eu pedi, eu nunca fiz trabalho de pesquisa com grupos fora do meu grupo, porque eu prezo absolutamente pela minha autonomia. Eu aprendi e dela não abro mão, tá certo? Então, eu disse para o Ministério Público do Trabalho que eu só não gostaria de coordenar um grupo, porque eu não, quando eu soube que a proposta era uma proposta que a nossa autonomia intelectual está preservada, e eu perguntei para a minha colega, a procuradora, com base em que ela me procurou, ela falou, acabei de ler o Privilégio da Servidão. Eu falei, bom, então ela sabe tudo o que eu penso, porque ali eu não escondi nada, ou escondi muito pouco. Falei quase tudo que queria falar, mas o fundamental falei. E esse projeto aqui, tá certo? Esse livro nós conseguimos, é uma publicação gratuita, que nós entregamos para entregadores, para motoristas de Uber, para os deputados que vão votar a legislação do trabalho, tá? E o interessante aqui, porque tem muitos países neoliberais da Europa, ninguém fez um trabalho como esse. É uma advogada... Qual o nome do projeto? Hã? Qual o nome do projeto? É um projeto, projeto... Ai, meu Deus, a minha memória. Indústria 4.0 e trabalho em plataformas, tá certo? Aqui entre o Ministério Público do Trabalho e a Unicamp, eu fui nomeado pelo ex-reitor, não esse, o anterior, para coordenar esse projeto, porque era a condição que o Ministério Público pôs que eu coordenasse esse projeto. Eu aceitei. Depois eu posso passar para quem está pedindo em detalhe os nomes todos, mas é muito fácil entrar nos sites. Aí aqui no livro, acho que aqui até tem, ó, quer ver? A gente sempre cita. Se eu acho aqui. Este livro é uma publicação especial do projeto Trabalho, Tecnologia e Impactos Sociais, o advento da indústria 4.0, que será, aí continuando a leitura, que será e foi distribuído gratuitamente. Não sei se te ajudou a responder quem fez a pergunta, tá bom? E ele começou a vigiar... Muito obrigado. De nada. Começou a vigorar em 2019. Né? A condição para a gente fazer esse documento é que esse estudo foi uma estudiosa do direito do trabalho que estudou todos os países. Ninguém tem esse livro, só nós. Ela ficou muito feliz porque ela não tem... esse relatório, nós publicamos aqui um relatório que ela apresentou para a União Europeia, a pedido da União Europeia. Qual é a legislação do trabalho existente? O que há na legislação do trabalho no que diz respeito às plataformas em todos os países da Europa que têm legislação e são ligados à União Europeia. Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega. Ninguém tem esse trabalho. Aqui diz o que tem nesses países. Tá? E olha que interessante, mesmo sendo governos neoliberais, a recomendação da União Europeia de maio do ano passado foi que os estados que compreendem a União Europeia deveriam partir do princípio de que, primeiro, os trabalhadores e trabalhadoras que atuam nos aplicativos são empregados e empregadas. 2, os algoritmos têm que ser tornados públicos para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para o judiciário e para o governo. Isso é um país neoliberal, não tem nenhum país socialista no mundo europeu hoje. Nós estamos muito aquém nisso. O sul do mundo acha que aqui vale tudo, meu cara. Aqui que eu digo no sul do mundo, vale tudo. Entendeu? Um país desse não teve séculos de escravização e, de repente, tudo ficou arrumadinho, não? Vocês viram a semana, 15 dias atrás, foi descoberto um trabalhador
escravizado, eu não lembro em que estado, se foi Minas, Goiás, ele tinha, entre vilipêndios que ele sofreu, inclusive sexuais, ele tinha o nome do seu dono gravado, entende? Lembra disso? Foi Minas, é isso aí, semana passada. Entende? Ele tinha, quer dizer, o que você faz com... Quantos anos de cadeia um indigente desse que grava num indivíduo o seu nome porque você é minha propriedade, entende? Esse é o país que nós estamos, né? Então, Juan, bom, o equívoco do tecnofeudalismo, mas o equívoco eurocêntrico é piada, tecnofeudalismo. As ideias não são equívocas, mas não tem nada a ver com feudalismo. O europeu sempre quer dar um passo à frente e está sempre 3 atrás, entende? Desculpa, não o europeu, o eurocêntrico. Eu me inspiro em autores europeus. O Steven Mesaros, eu me inspiro e publiquei o livro dele no Brasil. Alambir, a mesma coisa. Muitos outros, a minha coleção tem uns 7, 8 autores internacionais que me ajudaram a pensar o mundo, tá certo? Mas tecnofeudalismo... Agora, é claro, é engenhoso, porque você tem alguns grupos, mas não tem nada. Veja bem, se eu chamo de feudalismo algo que é o capitalismo na sua fase mais destrutivo, eu estou cometendo um erro conceitual grave, entende? E, claro, eu não tenho tempo de mostrar os acertos que o livro tem, mas é como se eu dissesse, tá certo, que no capitalismo brasileiro nós estamos vivendo a aurora socialista, entendeu? É brincadeira. Um pouquinho mais de rigor é bom. Mas tem aquela coisa, tudo é novidade, né? Mas às vezes a novidade, de novo, o dialeto popular é genial, às vezes a novidade não tem substância, entende? Não tem substância, para mim não tem. Tem muitos estudos importantes sobre o trabalho. O grande primeiro livro que ajudou a desmontar um pouco o chamado mundo flexível foi o livro do David Harvey. Para mim, o melhor de todos dele, a condição pós-moderna. Quando todo mundo falava que negócio diferente, não é mais capitalismo, ele dizia capitalismo sim, porque vive do lucro, da propriedade privada e da extração da mais-valia. Então, meu caro Juan, no feudalismo não tinha extração da mais-valia nem trabalho assalariado, a exploração do trabalho era de outro tipo. Tá certo? Corvéia, todas aquelas outras coisas, porque era a produção sem finalidade de acumulação mercantil. Então, eu não gosto, acho um equívoco, tá? Um equívoco contextual e grave, tá? Independente de ser um autor progressista, né? Então, se eu fosse amigo dele, dizia, tira esse nome por nome, pode ser um nome provocativo, eu gosto de botar nome provocativo. Adeus ao trabalho? Uma interrogação, é para provocar. Será que vai acabar o trabalho? Tá? Mas não assim. Eu não posso dizer que nós estamos tendo hoje um trabalho escravo tal qual a escravidão do século XVIII, XIX e XX. Eu posso falar em escravidão digital no sentido livre do termo. Como Marx fala, tantas vezes o trabalho capitalista é uma forma de servidão ou de escravidão, mas a gente sabe a diferença entre o trabalho assalariado e o trabalho escravo. No trabalho assalariado, você vende a força do seu trabalho. No trabalho escravo, você é tratado como coisa e como propriedade do senhor. Essas diferenças eu não posso brincar. Esse é o equívoco deste livro. O Juan, agora a terceira questão, de quem me fez foi... Meu Deus, tem mais 2 aqui. André? A digitalização intensifica a alienação. Veja, eu estou desenvolvendo uma tese que está preliminarmente publicado no volume 1 do livro Icebergs, a Deriva, mas eu quero trabalhar um pouquinho mais para um livro novo que eu estou fechando, de vários artigos, e diz assim: a alienação e o estranhamento do trabalho, ou, se quisermos de outro modo, a subsunção real do trabalho ao capital, que o Marx nos ensina no capítulo inédito, especialmente em algumas partes do volume 4, não publicado, do Capital, e também no capítulo A Grande Indústria, no mundo da indústria, há uma subsunção real do trabalho ao capital. Tá? Só que a subordinação, a subsunção real, a sujeição real do trabalho ao capital, na fábrica, eu vejo a máquina. A máquina tem fisicidade. É mais complexa, na minha opinião, é isso que eu chamo de nova era de desantropomorfização do trabalho, é mais complexa, é mais obliterada a consciência, é mais difusa a consciência, é mais obnubilada a consciência, é mais nublada, mais difícil de descortinar,
quando é um algoritmo que te comanda, é inteligência artificial, você não tem o patrão e não tem nem o espaço físico da empresa. Como é que você pode fazer para quebrar a empresa, por exemplo? Não tem jeito. Você vai quebrar. Se você for ficar nervoso com o algoritmo, você vai quebrar o seu aparelho celular, você não vai fazer, porque você vai ter que pagar e comprar outro, percebeu? É mais complicado. Então, o André, oblitera a consciência? Claro que oblitera. Claro. Né? Uma coisa é você ter um maquinário informacional digital como um instrumento de emancipação do trabalho físico penoso. Vocês conhecem alguma empresa que implantou a digitalização e a inteligência artificial e, ao mesmo tempo, reduziu a jornada de trabalho e triplicou, quadruplicou, quintuplicou o salário? Nenhuma, porque ela tem um sentido. Mas não é a tecnologia, viu, André, que é nefasta, é a tecnologia plasmada pelo sistema de reprodução sociometabólico do capital. Então, aí é que está a confusão, está aí. Então, é mais difícil a consciência? Sim, tá certo? É mais difícil. Né? É mais difícil você descortinar o trabalho. Agora, quando que você consegue descortinar? Quando um trabalhador desses trabalhadores conversa com outro aqui na esquina, aqui perto do shopping. Você está ganhando menos? Eu estou. Olha como é curioso, a tua renda é menor? Não é renda, o trabalhador não tem renda, é salário, mas eles aprendem que eles têm renda. A sua renda é menor? É. A minha também. Mas você está trabalhando menos ou mais? Estou trabalhando mais. Eu também. Então, por que está diminuindo? Mas ele não tem para que recorrer. Então, são os laços de consciência. O mais bacana, viu, o André, é que a contradição capital e trabalho, você pode obliterá-la, dificultá-la. O que eu peguei de entregador que em 2016, 2017 dizia que agora era autônomo e que hoje diz, professor, não sou autônomo porra nenhuma, eu trabalho, só me ferro, já me acidentei, quando me acidento não tenho direito nenhum, eu só não saio disso aqui porque a CLT, eles dizem assim, a CLT eu ganho menos, na fábrica eu ganho menos. Né? Esse é o traço do capitalismo tão bem compreendido, ao menos preliminarmente, desde o Rui Mauro Marini, a superexploração do trabalho. O Wagner, né? Vai fechar? Está no limite. Tá. Não, no máximo. Deixa eu ver se eu lembro do Wagner. O Wagner e o Felipe, né? São essas duas, né? Bem rápido, então. Não, vamos embora, não vamos trancar a gente aqui dentro. Ó. Hoje, como é pregar no deserto acadêmico? Olha, meu caro, eu não me queixo de pregar no deserto acadêmico, porque eu não acho que ele é tão desértico assim. A Unicamp, nós temos espaço de reflexão, né? E eu sinto muita sintonia com as lutas sociais que eu acompanho, que eu debato, que eu dialogo, que eu participo, entende? O mundo é desertificado, eu estou de acordo, mas nunca houve um momento da história em que fosse plenamente favorável para a classe trabalhadora. Nunca houve, certo? A Revolução Russa sofreu repressão, tantas revoluções foram destruídas, tá certo? O mundo do capital é muito poderoso, só que agora nós estamos vivendo uma situação onde o risco do fim da humanidade é muito mais evidente do que no século passado. Né? E o risco do fim da humanidade decorrente da destruição ambiental ou de uma destruição, de uma explosão pandêmica incontrolável, ou de uma guerra nuclear também. Imagina, nós temos de um lado do mundo Trump, e que tem um império mais poderoso militarmente do mundo. Ainda bem que neste plano a China tem neste plano. Não sou defensor de socialismo chinês, longe disso, mas nesse plano a China é mais comedida, mas não vai aceitar qualquer provocação. Então nós nunca tivemos vivendo uma situação tão difícil. Então nesse mundo atual, como é que é? Seria muito fácil para mim, é uma opção de vida, viu, o Wagner, como a sua, né? Eu, quando entrei na Fundação Getúlio Vargas para ser administrador de empresas, e eu fui no curso de administração pública, porque eu não tinha dinheiro para pagar minha família, não tinha dinheiro para pagar o curso de administração de empresas, eu queria ser um gerente do capital. Eu estou muito feliz de ter me tornado
No meio da escola, das lutas, eu já era professor, tinha que trabalhar, trabalhava em curso de madureza para sobreviver e aprender a olhar o outro lado da humanidade, tá certo? Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer, né? E as grandes mudanças, as grandes revoluções do mundo mostram que não tem nenhum sistema que se eternizou, nem o feudal, nem o escravismo antigo, nem o mundo capitalista, eles não são eternos. Aliás, eu acho que o capitalismo nunca teve tão embrenhado em contradições tão profundas que até o risco da humanidade ele está colocando no seu horizonte. Felipe, o INSS, a corrupção, nova reforma da Previdência, população envelhecendo, tá, a conta não fecha, previdência privada, não formalização do trabalho, explorar a conta neoliberal, o capitalismo destruiu, pensar o futuro, tá certo? Veja, o que eu posso dizer para você? Nós estamos, de fato, vivendo uma situação, né, onde digamos, a destrutividade acentuada, o sistema de reprodução metabólica do capital, ele está chegando no limite possível da sua destruição. Destruição da humanidade que trabalha, tá certo? Guerras, né? E uma das alternativas que eu acho que alguns dos capitalistas mais sórdidos há muito tempo já trabalham é a ideia de, bom, eu vou viver lá no, eu acredito que a cabeça do Elon Musk, eu vou viver lá aí no espaço, tá certo? Porque lá, né, há até um bom filme sobre isso, como é que ele chama, que eu não lembro, se eu vou lembrar, agora assisti alguns anos atrás, né, eu vou viver lá num outro, como chama, planeta, aqui não vai dar mais, isso aqui vai ficar irreal, né? Hã? Não. Não, também não. Estou me lembrando de outro, mas não vou lembrar o nome agora, né? Ou seja, né, a previdência privada. É evidente que para o Estado, na fase mais destrutiva do capital, não passa na cabeça, sob a hegemonia do capital financeiro, que é o mais destrutivo de todos, não passa na cabeça, tá certo? De que você tem que ter previdência pública. Não faz sentido, até porque você tem força sobrante em abundância de trabalho. Então você não tem que ter previdência pública, é privada. Você não tem que formalizar o trabalho, porque formalizado o trabalho, você reduz a sua margem de lucro. E tem uma concorrência pesada entre os capitais. Mas eu não sou um indivíduo pessimista, porque eu não creio que não houve nenhum momento. Claro, tirando o risco da eliminação da humanidade, do fim da humanidade, né, nós estamos vendo lutas sociais, tento terminar por aqui, nós estamos vendo lutas sociais em todas as partes do mundo, todas as partes do mundo. Eu ia fazer aqui uma lista no final, mas o tempo não permitiu, das várias greves que ocorreram nesses últimos 20 anos de amplitude potente, entende? Né? Numa fase que é defensiva da classe trabalhadora. Nós não estamos vivendo uma fase ofensiva e de transformações radicais, nós estamos vivendo uma fase ofensiva, eu chamei isso certa vez, inspirado no Florestan, em certo sentido, e no Marcuse também, de uma contra-revolução burguesa de amplitude global. Nós estamos vivendo uma era do terror, né? Mas já vivemos uma era de revoluções, tá certo? E aprendemos por que as revoluções russa e chinesa, né, desembocaram em tragédias. Hoje é perfeitamente possível entender por que ambas foram derrotadas. E não é possível repetir, né? Mas esse é o que é o genial da história humana. Enquanto tiver humanidade, enquanto tiver classe trabalhadora, enquanto houver pensamento radical e crítico, você tem luta. Muito bom, obrigado aí pela paciência de vocês. Não sei se eu passei um pouquinho do tempo aí, Dari, né? E, meu caro, se passamos um pouco, para mim foi um prazer e espero que eu tenha conseguido responder as questões com os limites de tempo. A paciência de vocês ter acompanhado pela tela, que não deve ser fácil, tá bom? Obrigado e um abraço, muito obrigado. Para mim foi uma felicidade, tá bom? Um abraço muito grande, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, professor Ricardo. O nosso aluno César disse que o filme talvez seja Oblivion. Oblivion, esse nome, não é esse filme também. Não, tá bem. Muita gente queria fazer pergunta ainda, mas a gente tem que realmente fechar aqui o auditório às 10. Agradecer não só a disponibilidade, mas a energia de fazer comparecer com energia, provocando, colocando as pessoas para pensar. Isso enriquece muito, né, a nossa convivência aqui na academia e para além da academia, porque esse é um curso de extensão, né? Pietro, tira